Coração Selvagem, Introdução. Ele era um belo demônio que entrou sem ser convidado no paraíso de Whitney Thompson. Ela não sabia seu nome ou a razão pela qual ele vagava pelos campos. Mesmo assim, quando uma forte nevasca caiu, Whitney abriu as portas de sua casa e de seu coração para ele, um completo estranho. Guiado por lembranças de traição e mágoa, Gabriel Devereux voltara ao Oregon para limpar seu nome e depois ir embora para sempre. Nada no mundo faria com que ele chamasse aquele lugar frio e infernal de lá. Nenhum anjo de grandes olhos azuis, que poderia salvá-lo da sua vida sem sentido e tornar a Montanha Rogue um paraíso. Capítulo 1. Tudo bem, mãe. Ontem nevou. A montanha? Está linda. Lembra o último Natal que passamos aqui com a vovó? O cenário é aquele, um cartão de Natal. Eu estou adorando. Whitney Thompson prendeu o telefone entre a orelha e o ombro enquanto lia a lista de tarefas do dia. Olhou para uma das paredes parcialmente lixadas da sala de estar e bufou ao lembrar-se de que o Sr. Peters ainda não chegara. Olhou pela janela para as colinas com os cumes cobertos de neve. Herdara aquela propriedade havia 8 anos da avó materna. A casa da fazenda possuía 10 quartos e Whitney pretendia alugá-los para pessoas que quisessem um lar barato para passar uns dias, ou talvez para aqueles que desejassem morar num ambiente caseiro. Ela começou a pensar em nomes para o local, como Pensão Rio Rogue, Pensão Riacho, Pensão da Vovó. Você me ouviu? A voz da mãe trouxe-a de volta do devaneio. Oh, desculpe, havia um chiado na linha. Whitney disfarçou. O que disse? Scott foi promovido. Ele é jovem para ser promovido a tenente-coronel. Estou feliz por ele. Scott fora o primeiro candidato a marido de Whitney que a senhora Thompson escolhera. Era loiro, tinha olhos azuis e um corpo de Adonis, além da inteligência e bom humor. Mas por que Whitney não se apaixonara por ele? Às vezes ela mesma não entendia. Disse a si mesma que talvez quisesse alguém especial. Reconheceria essa pessoa especial se ficassem frente a frente? A senhora Thompson acreditara que encontrara o genro 4 vezes, o que fizera com que Whitney fosse cautelosa quanto ao amor. Apaixonar-se parecia fácil, continuar apaixonada era difícil. Queria um amor que durasse para sempre, como de seus avós. Fomos à Casa Branca ontem à noite, numa recepção para o novo embaixador das Nações Unidas. A senhora Thompson contou. Seu último marido, o coronel John D. Jones, fora transferido para o Pentágono havia poucos meses. Whitney murmurava, sei, enquanto a mãe recitava a lista de convidados, incluindo a posição de cada um. Aliviada por estar fora de eventos sociais e políticos, não tinha nenhum interesse em voltar àquele círculo. Mas a mãe não compreendia, não aceitava sua decisão e ligava semanalmente para contar a Whitney o que ela estava perdendo, sem ver que essa estratégia não funcionava. Uma movimentação do outro lado do campo chamou a atenção de Whitney. Ela se aproximou da janela e viu o homem da fazenda Devereux. É ele de novo, pensou. Era a 3ª vez que o estranho aparecia na antiga fazenda abandonada e sempre ficava na orla do Bosque dos Pinheiros. A senhora Thompson terminou de fazer a descrição da recepção. Se vier para casa na Páscoa, eu apresento você a todos os jovens em quem tem algum interesse, falou. Whitney olhou para o homem alto entre as árvores. Já encontrara alguém que lhe havia despertado algum interesse. Pode vir de avião. Obrigada, mãe, mas eu não posso. E agora eu tenho que desligar. Cumprimente o general por mim, está bem? A mãe despediu-se desapontada. Ao colocar o fone no gancho, Whitney suspirou aliviada. Por um momento ficou recordando o passado, quando a mãe tentara insistentemente para que ela se encaixasse no cenário político. Uma vez, um repórter dissera que conseguiria um emprego para Whitney depois que ela questionara o senhor sobre uma verba destinada à educação que fora desviada. Aquele incidente ocorrera numa festa na mansão do senador da Virgínia, o que deixara a senhora Thompson irada, claro. Whitney riu e olhou ao redor da sala de estar, que exibia paredes escalavradas e nenhuma mobília. Transformar a velha casa em uma bela hospedaria era seu sonho. Por 8 anos, trabalhara como analista de comunicações para um membro do Congresso, economizando cada centavo do seu salário para mudar-se para aquela casa e começar seu próprio negócio. Ninguém a impediria de concretizar seu sonho. Voltou a atenção para o homem caminhando entre as árvores. Pegou binóculos, uma relíquia dos tempos em que observava os pássaros, e ajustou o foco. Conseguiu ver o rosto do estranho com clareza e ficou confusa,
pois tinha quase certeza de que o conhecia de algum lugar. Impossível, nunca ouvira, mas o sentimento de familiaridade não a abandonou. Havia algo de poderoso e primitivo nele que a atraía. Ela movimentou a cabeça negativamente. O estranho não era nenhum galã de cinema, mas era muito atraente. Ela o imaginou como um caçador solitário, um homem com uma missão a cumprir. Ele tinha olhos e cabelos pretos e uma expressão de seriedade. De repente, o estranho parou. Whitney ficou gelada e arrepiada. Ele olhou para a casa dela e seguiu em sua direção. Sentindo-se como uma heroína de um filme de Alfred Hitchcock, ela observou-o aproximar-se. Teria o estranho percebido que estava sendo espionado? Talvez o sol tivesse feito com que as lentes do binóculo brilhassem. Não era possível, pois era de manhã, o sol estava a leste da casa e o estranho a oeste. Mas de alguma maneira ele sabia que ela estava lá. O estranho pousou o olhar exatamente na janela onde Whitney estava. Ela não ousou mover-se como se estivesse hipnotizada. De súbito, ele voltou para a fazenda de Verrou. Ele desapareceu no piscar de olhos como num sonho. Whitney ajustou o binóculo, mas não viu mais. Colocou binóculos na prateleira e um sentimento de desespero dominou-a. Depois de enfiar no bolso da calça jeans a lista do que era preciso ser feito, vestiu a parca e pegou a bolsa. Tinha lugares para ir e pessoas para ver, não tinha tempo para ficar sonhando. Lá fora, a neve caía. Whitney seguiu 33 quilômetros até a estrada principal e chegou na cidade 15 minutos depois. Olá! O Sr. Tal cumprimentou-a quando ela entrou na casa de materiais de construção. Em seguida, colocou outra tora na lareira e esfregou as mãos. Aproxime-se, deve estar com frio. Whitney limpou as botas sujas de neve no capacho e sorriu. Tinha certeza de que era uma das melhores freguesas do Sr. Tal por causa da reforma da casa. Bom dia, respondeu. Está tão quentinho aqui. Amanhã está muito fria. No meu alpendre, às 6 horas da manhã, estava abaixo de 0. A estrada para sua casa está livre? Está. Whitney tirou do bolso da calça a lista dos artigos que o Sr. Peters dissera que seriam necessários. Riverton tinha apenas uma mercearia, uma farmácia, um correio, um posto de gasolina, uma loja de materiais de construção, um mercadinho, um restaurante e 2 lanchonetes. Havia uma serraria que era da mesma família havia 6 gerações. Os homens da cidade trabalhavam lá ou tinham pequenos negócios. O velho Sr. Peters era um carpinteiro aposentado que trabalhava meio período quando ele e a caminhonete estavam bem. Deixe-me ver. O Sr. Tal disse, pegando a lista. Eu acho que eu tenho tudo e você pode levar agora mesmo. Que bom, Whitney falou, aproximando-se da lareira. O Sr. Tal foi ao depósito. Uma senhora que tinha artrite, mas continuava a tricotar para os netos. Teve problemas para vir para a cidade? A senhora Tal perguntou. Nenhum. Achei que nevou muito essa madrugada. Eu não conheço nenhuma mulher que more por aqui sozinha como você. Whitney ficou feliz com a preocupação da mulher, mas já tivera muita desaprovação por parte dos pais em relação aos seus planos. Trabalhara muito para realizar seu sonho, por isso, ou conseguiria realizá-lo ou morreria tentando. Minha avó morava sozinha, declarou. É mesmo, Abigail Thompson era independente. Você se parece com ela, exceto por ser mais alta e mais magra. Como a avó, Whitney tinha cabelos ruivos, mas Abigail Thompson fora baixinha e gordinha, ao contrário da neta, que não conseguia ganhar peso para ter mais curvas. Contudo, Whitney tinha um rosto bonito e delicado, pernas longas e torneadas, que deixaram muitas amigas na escola com inveja, e grandes olhos azuis. Sentia um aperto no peito. Amara a vovó Thompson, adorava visitá-la. A fazenda, a velha casa, os 40 acres de terra eram recordações fixas na mente de Whitney, enquanto a mãe trocava de marido e de casa como quem trocava de roupa. A propósito, você tem visto alguém na velha fazenda de Verrou? A senhora Tal indagou. Por alguma razão, Whitney decidiu ser cautelosa quanto ao misterioso estranho. Por quê? Alguém a comprou? Perguntou. Eu não sei. Um fazendeiro contou que viu as luzes acesas na semana passada. Tenha cuidado. Whitney movimentou a cabeça afirmativamente. Recordou que não havia trancado a porta da frente da casa ao sair, porque o Sr. Peters podia chegar enquanto ela estava fazendo as compras. Mas acalmou-se ao convencer-se de que ninguém iria querer o que havia na casa. Os móveis em estilo vitoriano foram divididos entre os membros da família havia anos, e os que ficaram não valiam muito. Depois de pagar, Whitney foi até a mercearia e ao mercadinho para comprar comida. Em seguida, entrou no restaurante.
deliciou-se com o saboroso prato do dia, tomou um cafezinho e então voltou para casa. Quando parou a caminhonete na frente da casa e desligou o motor, ficou sentada no veículo por alguns minutos pensando. Onde originalmente devia haver apenas marcas de suas pegadas, havia outras também. Ela ficou arrepiada e olhou aflita para o caminho até o bosque, mas naquela direção a neve estava intacta. Ao observar as pegadas, concluiu que eram de um homem. Teria sido o estranho misterioso? Whitney sentiu seu coração bater acelerado. Quem estivera ali e por quê? Mordeu o lábio inferior enquanto olhava para a porta da frente da casa. As pegadas não ultrapassavam o portão, por isso seja lá quem tivesse estado na propriedade não poderia ter entrado na casa. Ela sentiu os lábios secarem e engoliu em seco. Disse a si mesma que não estava com medo, pois havia algo de puro e nobre nos modos do estranho, e as pegadas podiam pertencer ao Sr. Peters. Abriu a porta da caminhonete e desceu. De imediato, soube que não havia ninguém por perto, porque sentia um espírito de solidão e vazio pairando no ar. Sorriu. Tinha um amigo fantasma que afastaria a impressão de solidão. Pegou a bolsa, alguns pacotes de compras e correu para casa. Ai, que inferno! Whitney colocou o livro de lado e olhou para o fogo na lareira. O vento soprava forte lá fora, balançando os galhos das árvores. Por alguns instantes ela ficou amedrontada ao ouvir um rangido. Estava num dos quartos, o que escolhera como seu, e também o único aposento habitável da casa, naquele momento. Ali encontrava-se a mobília que trouxera do seu apartamento. Cama, mesas, cadeiras, armários, um sofá e poltronas. O cômodo enorme possuía uma lareira que estava funcionando, a única fonte de calor da casa, exceto pelos chuveiros elétricos. Tanto a lareira na sala de estar como o aquecedor no porão precisavam de reparos. Whitney cruzou os braços na frente do peito e estremeceu, quando um cão ou um coiote uivou à distância. Lembrou-se do estranho. Era como se sentisse por perto seu espírito forte, protetor e gentil. Sorriu e fechou os olhos. Um ruído, mais precisamente um estalido de madeira, fez com que ela abrisse os olhos e olhasse ao redor. Tudo sereno. Levantou-se e aproximou-se da janela. Avistou pegadas que iam da casa até o bosque. Achou que não fossem pegadas, que a luz da varanda e as sombras das árvores e da casa criavam ilusões que ativavam sua imaginação. Você está aí fora, estranho? Murmurou. Está me observando? Pretende me ferir? Depois de alguns minutos, voltou ao sofá e pegou o livro. Em seguida, largou de novo. Era melhor parar de ler histórias de terror, mesmo que o autor estivesse na lista de best-sellers. Sentindo-se uma idiota, porque provavelmente não havia ninguém lá fora, pegou a camisola, entrou no banheiro e vestiu-se. Antes de ver o estranho, não ter cortinas nas janelas nem venezianas não a preocupara. Depois de preparar-se para dormir, escovou os cabelos e aninhou-se sobre os cobertores. Com a luz apagada, o fogo na lareira produzia sombras no teto. Ela imaginou casais valsando até que caiu no sono. Whitney tomou o café da manhã usando luvas, porque a temperatura da cozinha estava muito baixa. Bocejou e riu ao ver a respiração sair da sua boca em forma de fumaça. Se o eletricista não aparecesse, ela começaria a fazer bonecos de voodoo. O primeiro boneco representaria o Sr. Peters. Ele ligara logo cedo, dizendo que não podia trabalhar porque o ombro doía. Por que dissera que faria o serviço se não estava disposto? Ao perceber que estava ficando irritada, ela mudou o rumo dos pensamentos. Foi para a sala de estar e olhou para a parede parcialmente lixada. Decidiu que tiraria o resto da tinta sozinha. Usando uma máscara para proteger o nariz e a boca, começou o trabalho. No final da tarde, parou para tomar uma xícara de chocolate quente. Ao passar por um espelho, sorriu ao ver como se achava coberto de pó branco. Lavou o rosto e preparou o chocolate. Carregou a xícara para o quarto e telefonou para o eletricista. Por causa da nevasca, ele tivera 2 emergências, mas deu certeza de que apareceria na semana seguinte. Ao desligar o telefone, foi até a janela com receio de que seu sonho fosse uma fantasia que nunca se realizaria. Olhou a neve cair. Um vulto preto entre as árvores chamou-lhe a atenção. Aproximou-se do vidro da janela e olhou fixamente para um ponto entre um pinheiro e uma cerca. Havia algo ali. Uma pedra? Um tronco de árvore? Fosse lá o que fosse, estava meio coberto de neve. Whitney, de súbito, lembrou-se do estranho. A última vez em que o vira, ele usava calças jeans, botas, parca e chapéus pretos. Pegou binóculos e focalizou as lentes no objeto que lhe chamara a atenção.
Largou bruscamente, correu para o quarto e vestiu meias grossas, botas, casaco de lã e chapéu. Então pegou um cobertor. Devia estar louca para querer sair com aquela tempestade de neve, mas se o que avistara entre o pinheiro e a cerca fosse um homem e ele estivesse machucado, não podia deixá-lo exposto ao frio. A nevasca intensificou-se subitamente enquanto Whitney cruzava o campo. Ao chegar à cerca, viu que estava quebrada. Após passar pela abertura, ajoelhou-se ao lado do vulto. Era um homem, deitado com uma das faces na neve e as pernas encolhidas. Os braços estavam cruzados e as mãos embaixo das axilas. A postura indicava que ele se preocupara em manter-se aquecido, depois que caíra ou fora derrubado. Whitney sentiu um calafrio e olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos. Em seguida, voltou a atenção para o estranho, imóvel, o que a fez pensar que ele estava morto. Respirou fundo, tirou uma luva e pousou a mão no pescoço dele para ver se havia pulsação. A pele estava gelada. Ela afastou a mão de imediato, mordeu o lábio inferior e tentou de novo. Conseguiu encontrar a pulsação, mas muito fraca. Concluindo que ele precisava aquecer-se o mais rápido possível, começou a examiná-lo. Abriu o zíper da parca e passou as mãos nos braços e nas costelas dele, procurando por ossos quebrados. Ele estava sem chapéu, e ela notou sangue na cabeça, mas nada de fraturas. Ao deslizar as mãos até as pernas e tornozelos dele, notou que o pé estava preso numa velha armadilha para ursos, coberta pela neve, presa por uma corrente num galho caído e com uma pedra em cima. Ralhou consigo mesma por não ter percebido aquilo antes e amaldiçoou os bárbaros caçadores. Precisava aliviar a pressão no pé dele para que pudesse soltar o tornozelo, que podia estar quebrado. Pensou em mover o galho, nem que fosse alguns centímetros, mas o suficiente para que pudesse soltar a corrente. Tentou pela primeira vez, mas não conseguiu. Usou o peso do seu corpo e conseguiu movê-lo o suficiente para aliviar a dor que o estranho devia estar sentindo. Ajoelhou-se ao lado da armadilha e utilizou de toda a sua força para abri-la e soltar o tornozelo do homem. Ele gritou de dor, segurando o pé machucado, e fitou-a. Whitney levantou-se de imediato. "Pode se mexer?" perguntou. "Precisamos entrar." "Precisamos? Quem?" O estranho olhou ao redor como se estivesse procurando inimigos. Afetada pelo sentido de alerta dele, ela também olhou em volta, mas não havia nada nem ninguém, além deles, das colinas, do vento e da neve. "Eu estou sozinha," Whitney declarou. "Se eu e você trabalharmos juntos, chegaremos até minha casa. Olhe, eu trouxe um cobertor. Vou cobri-lo, então iremos para minha casa e pediremos ajuda." "Não." Capítulo 2. Whitney observou fixamente os olhos pretos do estranho, chocada com tamanha intensidade. Ele parecia ameaçador, perigoso. "Bem, foi só uma ideia," ela falou amedrontada. Ele a fitou por alguns instantes e então pareceu relaxar. "Minha casa fica logo ali," Whitney disse, decidindo que o estranho não podia ser tão mau quanto aparentava. "Conseguirá andar?" "Acho que não. Ajude-me a sentar." Ela se sentou atrás dele. Pegou-o pelas axilas e levantou, deixando-o apoiar-se em suas coxas e reclinar a cabeça em sua barriga, enquanto ele a olhava ao redor. As atitudes do homem, que parecia esperar que alguém caísse sobre ele a qualquer instante, deixavam-na nervosa. "Arraste-me," o estranho ordenou. "Não pode rastejar?" Ele era um homem grande, tinha ombros largos, pernas musculosas, mais de 1,85 m de altura. Arrastá-lo pela neve seria difícil, sem contar que Whitney tinha receio de machucá-lo ainda mais. "Não sei," ele respondeu. "Eu acho que meus pés e minhas pernas congelaram." "Tudo bem, deite-se no cobertor." "Trouxe um cobertor?" Ele repetiu e encarou-a. "Procure uns galhos fortes, podemos fazer um trenó." Estava notavelmente mais fraco quando Whitney trouxe os galhos. Após rolá-lo para um improvisado trenó, ela suspirou, pois não teria forças para arrastá-lo. "Talvez, se eu fosse até em casa e pegasse uns pregos para firmar o cobertor nos galhos, ou trouxesse minha caminhonete até a cerca." "Não, é muito perigoso. Pedras e buracos estão cobertos de neve." Ele era a pessoa mais negativa que Whitney conhecera. "Qual é a sua ideia, então?" Ela indagou. "Como é que eu posso ajudá-lo?" "Eu vou rastejar." "Pegue minhas luvas." Ele franziu a testa. "Procure as minhas." Ele pediu com esforço. "Estão por aí." Whitney notou que, a cada minuto, ele se mostrava mais fraco, hipotérmico, prestes a entrar em choque. Porém, concluiu que a perna dele não estava quebrada, depois de vê-lo movimentá-la. Encontrou um par de luvas perto dos pinheiros e colocou-as nas mãos másculas.
Enquanto se sentia uma inútil, o estranho tentava rastejar, mas a perna esquerda parecia não obedecê-lo. Diabos! Ele exclamou deitando-se na neve. É inútil. Deixe-me tentar puxá-lo. Whitney comentou consigo mesma que poderia machucá-lo mais, contudo, se não o levasse para casa logo, ele morreria congelado. O estranho ignorou-a, permanecendo deitado na neve. Ficou imóvel por alguns instantes, o que a fez entrar em pânico, ajoelhar-se ao lado dele e examinar-lhe o pulso. Quando o encontrou, apesar de notá-lo fraco, suspirou aliviada. Envolveu-o no cobertor mais uma vez e puxou-o pela neve, pelo mesmo caminho que fizera para chegar até ele. Ao alcançar a cerca, seus braços tremiam. Enquanto passava o estranho por baixo do arame, um pouco de neve caiu em seu pescoço e suas mãos e suas faces começaram a ficar entorpecidas. Olhou por sobre o ombro na direção da casa e suspirou, pois o caminho era um aclive. O Sr. Peters podia muito bem aparecer agora, pensou. Deixou o misterioso estranho ao lado da cerca e subiu o aclive. Pisou num buraco e caiu, permanecendo deitada alguns segundos para recuperar o fôlego. Disse a si mesma que não podia perder tempo. Levantou-se e seguiu para casa o mais rápido que podia. Lá dentro, ofegante e com dor nas costas, tirou a parca e o suéter molhado e em seguida despejou o chocolate em 2 xícaras e colocou-as no micro-ondas para aquecer o líquido. Correu para o quarto e trocou de roupa. Voltou para a cozinha, pegou as xícaras e as chaves da caminhonete. Então tornou a sair. Guiou o veículo declive abaixo cuidadosamente, estacionando-o ao lado do estranho. Ele estava deitado no mesmo lugar em que ela deixara. Whitney abriu as 2 portas da caminhonete, sentou-se no chão, ajeitou o estranho contra si, inclinou a cabeça dele contra seu peito e levou-lhe a xícara aos lábios. Beba isso, falou e, quando não obteve resposta, ela gritou. Beba! O estranho abriu os olhos, mas não fez nenhum movimento. 1 minuto atrás estivera inconsciente, mas agora mostrava-se alerta. Fitou-a, olhou ao redor e só então relaxou. Whitney pressionou a xícara contra os lábios dele, forçando-o a tomar um gole. Mas, comandou, no momento em que ele reclinou a cabeça em seu peito, fazendo com que os bicos de seus seios ficassem eretos. O misterioso estranho fechou os olhos, mas estava consciente. Virou a cabeça, roçou-a contra os seios pequenos e redondos e suspirou. Beba! Whitney pediu com uma certa dificuldade, porque uma onda de calor percorria seu corpo, inquietando-a. Ele franziu a testa, então bebeu todo o chocolate num gole só. Depois, pousou a cabeça entre os seios dela. Talvez ele não esteja tão mal assim, Whitney pensou. Agora vem a pior parte, falou. Tem que entrar na caminhonete. Não posso. Fique quieto. Ela ficou de pé e segurou um braço musculoso. Vamos, levante-se. Ele não se mexeu. Teria desmaiado? Whitney respirou fundo e gritou. Vamos, seu gorila, eu não consigo carregá-lo sozinha. Que mulher rabugenta! Ela notou que ele mordeu os lábios para conter um grito de dor ao tentar levantar-se, apoiado numa perna só. Muito bem, Whitney declarou. Agora dê um passo. A caminhonete está logo ali. Percebeu que o pé ferido não aguentaria o peso do corpo grande, de modo que ele não poderia dar nenhum passo. Vá saltando num pé só, ordenou. Devagar, com o estranho gemendo de dor a cada pulo, ela conseguiu levá-lo até a caminhonete. Usando suas últimas forças, ajudou-o a sentar-se no banco do passageiro e fechou a porta, antes que ele desmaiasse e caísse para fora. Tremendo por causa do esforço excessivo, acomodou-se no assento do motorista e pôs o veículo em movimento, levando-o até a porta da frente da sua casa. Venha, não desista agora, encorajou-o ao ajudá-lo a descer. O estranho desmaiou assim que ficou em pé. Whitney cambaleou, mas conseguiu carregá-lo para dentro de casa, o que pareceu levar uma eternidade. No quarto, tirou-lhe as luvas e o casaco e deitou-o na cama. Tirou uma das botas, mas ficou com receio de tirá-la do pé machucado antes que o médico o examinasse. Fique aqui, disse. E aonde você acha que eu iria? Esquiar? Se o estranho conseguia replicar com cinismo era porque não estava prestes a morrer. Mais tranquila, ela foi telefonar para o médico. Não há nenhuma ambulância disponível, repetiu o que ouvira. Então ouviu a atendente informar que o hospital mais próximo ficava em Medford. Exclamou, é mais de 1 hora de carro. Deixe o número do seu telefone que eu pedirei para o médico para ligar para você. Whitney deu o número, despediu-se e correu para a lareira, que acendeu antes de pegar uma toalha e segurá-la perto do fogo. Assim que ficou aquecida, colocou-a ao redor do pé ferido do homem. Tire minha bota, ele ordenou.
Não posso, pode ser perigoso. Eu estou esperando a ligação do médico. Tire! Whitney inclinou-se sobre ele e tirou-lhe a temperatura. Ele estava frio, apesar dos esforços de ambos para chegarem até a casa. Seu tornozelo pode estar quebrado. Ela observou. Posso piorá-lo tirando a bota. Sua trança deslizou pelo ombro e pousou-se sobre o peito dele. O estranho segurou-a com firmeza, chegando a puxá-la. Eu vou perder meu pé se a circulação não for reativada o mais rápido possível. Tire a bota! Ele gritou. Whitney fitou-o e percebeu que ele tinha um hematoma ao lado da testa e um ferimento na cabeça, que sangrara, mas o sangue secara. Ele devia ter batido a cabeça numa pedra quando fora pego pela armadilha e caíra. Ela ficou temerosa, com os nervos à flor da pele. O homem podia estar com uma hemorragia interna, podia morrer. Aguente firme, ela falou. Você bateu a cabeça em algum lugar. Diga algo que eu ainda não saiba. Ele puxou a trança. Tire a bota. Tudo bem, tudo bem. Sem muita esperança, Whitney tentou gentilmente tirar-lhe a bota, mas o tornozelo estava muito inchado. Tirou as próprias botas e sentou-se na cama, cuidadosamente estendendo as pernas entre as pernas musculosas, apoiando o pé contra a virilha dele, sem deixar de notar como a temperatura naquele local era quente, o que a fez corar levemente. Desculpe, disse quando ele ergueu a cabeça do travesseiro e fitou-a. É que eu preciso de algum lugar para apoiar. Ele ergueu uma sobrancelha malicioso. Um lugar de apoio para puxar sua bota. Ela acrescentou, comentando consigo mesma que parecia uma virgem envergonhada no primeiro encontro sexual. O estranho repousou a cabeça no travesseiro. Tudo bem, disse. Não achei que fosse me estuprar. Respirou fundo. Depressa. Poupe suas forças. Devagar, ela foi girando a bota e sentiu que o couro começava a ceder. Aumentou a força e seu pé pressionou mais intimamente a virilha do estranho. Quando tirou a bota, olhou e viu uma expressão de dor em seu rosto. Em seguida, ele desmaiou. Ela cobriu o corpo poderoso com um lençol e um cobertor. Então repousou os pés dele em suas coxas, cobriu-os com seu suéter e aguardou a ligação do médico. Em seguida, Whitney despertou e, pasma, percebeu que estava deitada na cama, com o pé do estranho contra sua barriga. O céu estava escuro, já era noite. Ela devia ter dormido por um bom tempo. Olhou para o homem. Ele moveu a cabeça e segurou a beirada do cobertor com força. Sua expressão indicava dor e seus lábios mexiam-se murmurando alguma coisa, como se ele estivesse delirando. Whitney deslizou a mão para baixo do suéter e examinou os pés dele. Estavam aquecidos. Ao apalpar cada dedo do pé, um esquisito sentimento dominou-a, uma mistura de carinho e intimidade. Não sabia o nome do homem deitado em sua cama, mas ele já não era mais um estranho. Criamos um vínculo, Whitney murmurou. De súbito, o telefone tocou. Era o Dr. Pine, e ela explicou o problema detalhadamente. Pode vir agora? Whitney indagou. Ou mandar uma ambulância? As estradas estão fechadas. Parece que você fez tudo o que era possível. Mas ele bateu com a cabeça, eu acho que teve uma concussão. Precisa de ajuda. O ferimento está sangrando? Não. Apenas o mantenha imóvel e aquecido. Não deixe apoiar ou fazer força no pé. Deixe o pé apoiado em um travesseiro aquecido, mas nada de pressionar a pele com os cobertores. Ligue se algo acontecer. O médico ditou um número de telefone. Faça-o beber bastante líquido quente. Depois de repetir as instruções, ela voltou para o lado da cama e permaneceu ali pensativa. Então, foi até a lareira e pôs mais lenha. De meias, foi à cozinha e voltou com uma lata de café e outra de chá, que colocou sobre as cobertas, formando uma tenda sobre os pés dele. Era o melhor que podia fazer no momento. Subitamente, lembrou que não tinha jantado. Vendo que o homem dormia, decidiu tomar banho antes de preparar o jantar. Mais tarde, banhada e usando roupas limpas, foi para a cozinha, preparou uma sopa e levou um prato para o quarto. Sentou-se em sua poltrona favorita e comeu olhando para o seu paciente. Ao terminar, deixou o prato de lado e envolveu-se no cobertor. Estendeu os pés sobre uma banqueta e fechou os olhos, embora dissesse a si mesma que não podia dormir, porque tinha de ficar alerta para alimentar o fogo da lareira e cuidar do homem. Gabriel abriu os olhos e olhou ao redor do aposento, alarmado, mas sem se mexer. Tinha a sensação de que a cabeça ia explodir e sentia fortes dores no pé. Lembrou da dor que sentira quando prendera o pé na armadilha para ursos e caíra na neve. Um suspiro alertou-o de que não estava só. Virou a cabeça para a esquerda e viu a mulher que o ajudara, sentada numa poltrona, enrolada num cobertor.
Pousou o olhar nos cabelos ruivos e recordou os belos olhos azuis que o faziam lembrar os mares da Irlanda. Observara-a espionando-o com binóculos. Não tinha certeza quando, assim como não tinha certeza do tempo em que estava naquela casa. Uma dor na cabeça lembrou-o de que abatera numa tora quando caíra. Tudo por causa de uma coruja. Fora estupidez. Assustara-se com luzes na estrada e quisera esconder-se, mas uma coruja assustara-o. Ele se esquivara, perdera o equilíbrio e prendera o pé na armadilha. Depois da queda, só escuridão, frio e dor. Precisara de ajuda, mas em quem confiaria? Whitney suspirou. Gabriel observou-a dormir. Ela aparecera no meio da tempestade de neve, aquecera-o, livrara-o da dor. Ele chegara a pensar que ela era uma alucinação. Ela o fizera levantar, fizera com que seu pé doesse, gritara com ele, empurrara-o, até que fizesse o que ela queria. E se a obedecera fora porque desejava dormir. A mulher movimentou-se, bocejou, espreguiçou-se e abriu os olhos, mas por alguns segundos pareceu não recordar onde estava. Contudo, ao perceber que estava sendo observada, abriu um sorriso. Aquele sorriso deixou Gabriel desnorteado. Ele não conseguia lembrar a última vez em que alguém o olhara daquela maneira, se isso acontecera um dia. Lembrou-se da mãe de descendência indígena, olhos e cabelos pretos que o amara muito, mas morrera, deixando-o ainda pequeno com o pai, um homem que raramente sorria e falava muito pouco. « Oh, você acordou! » A estranha disse. « Deve estar com fome. » Levantou-se da cadeira, jogou mais lenha na lareira e saiu do aposento. Gabriel sentiu-se só, mas quando ela voltou ele ficou aliviado, embora achasse que depender tanto de alguém não era prudente. Aprendera aquela lição aos 16 anos de idade em sua própria casa. Você precisa comer. Ela observou. O médico recomendou que tomasse muito líquido quente. Pousou a bandeja com um prato de sopa na mesa de cabeceira ao lado da cama. Então ajudou Gabriel a sentar-se para depois acomodar-se ao lado dele. Pegou o prato, a colher e começou a alimentá-lo. Surpreendendo a si mesma, ele não fez nenhuma objeção. Comeu a sopa de tomates que ela lhe oferecia, como se fosse um bebê sendo alimentado pela mãe. Você está febril, a mulher contou, pousando a mão na testa dele, após o término da refeição e mostrando-se preocupada. Beba isso, é um chá de ervas, nada de cafeína. Sua cabeça ainda dói? Gabriel moveu a cabeça afirmativamente e arrependeu-se no mesmo instante, pois a dor piorou. Para agradá-la, tomou o chá, mesmo detestando aquele tipo de bebida. Detestava toda aquela situação, mas no dia seguinte daria um jeito de livrar-se. Sem pensar, tocou o queixo dela e disse a si mesma que tinha de beijar aqueles lábios sedutores. Deslizou o dedo indicador por eles, desejando ter força suficiente para abraçar a mulher e beijá-la. Percebeu que ela desejava isso também, o que o surpreendeu. Deixou a mão cair na coxa, bem torneada, afagando-a. Linda, murmurou. De súbito alarmou-se. Não podia perder tempo sonhando, pois tinha um trabalho a fazer. Descobrir quem estava usando a sua fazenda para estocar mercadoria roubada. Daquela vez não seria falsamente acusado de fazer parte de um bando de ladrões, como acontecera quando tinha 16 anos. Sua salvadora saiu do aposento carregando a bandeja, e Gabriel olhou para as janelas, notando que não havia cortinas que oferecessem privacidade. Aquilo o deixou inquieto. À noite podia esconder muitos olhos curiosos. Quando ela voltou, trazia um bolo. — Quer mais chá? Perguntou. — Quero, mas primeiro, onde fica o banheiro? Ela se mostrou alarmada. Você não pode se levantar, declarou. Preciso ir ao banheiro. Ele tirou o cobertor e, ao ver que estava vestido, compreendeu por que se sentia desconfortável. Tinha o costume de dormir nu. O médico proibiu de sair da cama. A mulher disse, aproximando-se dele como um anjo da guarda. Preciso ir ao banheiro. Ele repetiu. Espere um pouco. Gabriel observou o balanço sensual dos quadris arredondados ao vê-la sair do aposento mais uma vez. Ela voltou logo trazendo uma garrafa. Tome, use isso. Ele imediatamente percebeu para que serviria a garrafa. Pegou-a e a linda ruiva saiu do quarto como uma gazela assustada. Ele refletiu sobre aquilo enquanto fazia o que estava com vontade de fazer. Ela parecia estar perto dos 30 anos, mas mesmo assim ficava agitada ao menor sinal de intimidade. Gabriel não sabia se a definia como tímida ou inexperiente, o que era difícil de acreditar nos dias atuais. Colocou a garrafa no chão ao lado da cama. Em seus 32 anos, ele se machucara muitas vezes e passara por tantos hospitais que não tinha mais vergonha das funções do corpo humano. Pronto, gritou.
Whitney voltou, evitando olhá-lo nos olhos, pegou a garrafa e saiu. Gabriel estava sonolento quando ela retornou minutos depois. Sente aqui, pediu. Como está a sua cabeça? Dói muito. Ela passou a mão na testa dele. Tem sangue nos cabelos, comentou. Também levou uns arranhões. Lembra de ter batido com a cabeça ao cair? Não. Gabriel não queria conversar a respeito. Em sua opinião, se um homem respondia a uma pergunta, as mulheres tinham mais 12 para fazer. Quanto menos falasse, melhor. Passou a mão na trança dela. Tem belos cabelos, declarou. Ela corou. Obrigada. Agradeceu. Acho-os vermelhos demais. Os de minha avó paterna eram mais bonitos. Estava sendo modesta ou não tinha ideia de quanto era atraente. Gabriel fitou-a de cima a baixo, notando que ela era esbelta, tinha seios pequenos e curvas suaves. Obrigada por ter me ajudado. Agradeceu. De nada. Você salvou a minha vida. Ela o fitou, então desviou o olhar. Você precisa dormir, já passa da meia-noite. Vá dormir também. Ela colocou mais lenha na lareira, depois sentou-se na poltrona e envolveu-se no cobertor. Deite-se numa cama. Ele falou. Bem, quem sabe, mais tarde. Gabriel refletiu que devia haver apenas a cama em que estava ocupando. Fora idiotice não ter percebido aquilo antes. Pode dormir aqui, sugeriu. Viu-a arregalar os olhos. Teria sido criada no convento? Ele tentou sorrir para mostrar que era inofensivo e levou a mão à cabeça. Só não se mexa muito, a minha cabeça parece que vai explodir. Brincou. Whitney sorriu. Eu sei que é uma desculpa esfarrapada, continuou o zombeteiro, mas nesse caso é mais pura verdade. Às vezes eu falo enquanto eu durmo. Conversarei com você, venha. Não vou conseguir dormir a menos que você descanse também. Gabriel viu-a relutar. Preciso manter a lareira acesa. Ela comentou. Ele ficou desapontado, mas aceitou-lhe a decisão. Fechou os olhos. Algum tempo depois, sentindo a cama balançar, os cobertores agitarem-se, suspirou satisfeito. Capítulo 3. Whitney permaneceu em silêncio enquanto o Dr. Payne examinava o paciente. Ficou tensa ao notar a expressão preocupada do médico quando ele passou as hábeis mãos na cabeça ferida. Concussão? Indagou, achando que o Dr. Payne chamaria a ambulância. De súbito, percebeu que não queria que o estranho fosse embora. Não fantasia, ralhou consigo mesma. O que sabe a respeito desse homem? Se quer construir uma pensão, deve manter os 2 pés no chão. Alguém acertou com algum objeto na cabeça? O Dr. Payne perguntou. Ela ficou alarmada. Não sei, eu acho que ele bateu a cabeça numa pedra. Olhou para o corpo másculo estendido em sua cama. Sem saber ao certo porquê, recordou que dormira ao lado dele naquela mesma cama. Há farpas de madeira cravadas na pele. O Dr. Payne informou. Parece que foi atingido com um pau. Foi sorte não ter morrido. Encontrei-o deitado na neve, com o pé preso numa armadilha e achei que ele tivesse... Whitney parou de falar ao tomar consciência do que o médico acabara de dizer. Alguém quisera matar o estranho? Gabriel não se mexeu até que o Dr. Payne passou as mãos em seu tornozelo ferido. Então, abriu os olhos e, ao ver o médico, relaxou e fitou Whitney, mais exatamente os lábios dela. Gabriel Devereux? O médico indagou. Whitney conhecia aquele nome. Lembrou que estava visitando a avó quando o dono da fazenda Devereux morrera, havia uns 12 anos. No dia do enterro, quando explorava os arredores, acabara encontrando o pequeno cemitério daquela família numa das colinas. Um jovem estava ao lado da sepultura fechada recentemente, com uma expressão de tristeza tão grande que tocara o coração de Whitney. Quando ele a vira, estreitara os olhos e sua expressão passara de tristeza para raiva. Ao perceber que ele vinha em sua direção, Whitney fugira, notando que invadira uma propriedade particular. Mais tarde, naquele mesmo dia, a avó contara que o rapaz, o Gabriel, não se entendia muito bem com o pai, o velho que falecera e que fugira de casa aos 16 anos de idade. Fez muitas bobagens, esteve envolvido com ladrões, foi preso, mas libertado por falta de provas. Contara. Whitney pensou no adolescente que fugira de um lar infeliz, imaginou-o voltando para enterrar o pai, com sentimentos confusos, de raiva e tristeza. Perguntou-se que tipo de vida ele levara desde então sozinho. Se alguém tentou matá-lo, talvez seja melhor chamarmos o xerife, sugeriu. Não, Gabriel manifestou-se. Ela o encarou. Mas se alguém está tentando matá-lo, eles não estão tentando me matar. Foi burrice minha. Eu entrei na casa da fazenda, mesmo sabendo que está prestes a cair, e uma trave caiu em minha cabeça.
Whitney ia repreendê-lo, mas comentou consigo mesma que talvez ele quisesse explorar a velha casa para reviver momentos de felicidade. E a armadilha? Questionou. Como... Quando me machuquei, eu sabia que precisava de ajuda. A sua casa é a mais próxima, estava vindo para cá. Muitos arranhões, mas nada demais. O Dr. Payne declarou, examinando o pé do paciente. Vamos tirar as roupas dele. O coração de Whitney bateu acelerado quando ela viu o médico desabotoar o zíper da calça jeans de Gabriel. Eu levanto e você puxa a calça. O Dr. Payne instruiu, erguendo os quadris de Gabriel. Ela ficou excitada, percebendo que queria conhecer Gabriel por inteiro. Pele, músculos, mente, coração e alma. Hesitou por alguns segundos, então preparou-se para fazer o que o médico pediu. Não. A voz áspera de Gabriel fez com que Whitney se afastasse. Ele mesmo ergueu os quadris e Dr. Payne tirou-lhe a calça. Ela ficou encantada com a perfeição das pernas musculosas. Gabriel fitou-a com um brilho intenso no olhar. Whitney sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Murmurou uma desculpa e correu para a cozinha para preparar café. Preocupava-se com aquela inexplicável obsessão por Gabriel Devereux, descendentes de franceses, comerciantes de peles de animais, de índios americanos e colonizadores irlandeses. Quando voltou para o quarto, viu o médico tirar o suéter de lã de Gabriel, deixando-o apenas com uma camiseta branca. Coloquei um travesseiro sobre o pé dele para que o tornozelo ferido fique elevado, e também providenciei uma tala para deixá-lo imóvel. O Dr. Payne informou. Tem um par de meias para emprestar? Tenho. Whitney respondeu. Foi muito bom você não ter mexido no pé dele, porque poderia ter piorado o ferimento. Minhas aulas de primeiros socorros foram muito úteis. Pode ficar com ele uns dias? Não será necessário. Gabriel protestou. Whitney colocou mais lenha na lareira, ainda sentindo-se confusa com o sentimento que Gabriel despertava nela, e ao mesmo tempo magoada por ele se recusar a ficar. Há alguém que possa cuidar de você? O Dr. Payne indagou. Silêncio. Seria incômodo tê-lo aqui por uns tempos? O médico perguntou a Whitney. Não há necessidade dele ficar no hospital e a sua casa é bem acessível para mim. Por mim não há nenhum problema. Ela respondeu. Não vou ficar aqui, Gabriel declarou. Ele e Whitney encararam-se desafiadoramente. Bem, podemos mandá-lo para o hospital, o Dr. Payne falou. Não, Gabriel disse, olhando-o com ar de teimosia. Então acho que terá que ficar aqui. Tem um quarto na estação de esqui. Gabriel insistiu, passando a mão na testa. Whitney estremeceu ao observá-lo, percebendo que até falar causava-lhe dor, o que fez com que a mágoa que sentia se transformasse em piedade. O Dr. Payne franziu a testa. Não poderá ficar sozinho nos próximos 3 dias, informou. Gabriel fitou a ruiva. Não conseguia deixar de olhá-la desde que a vira pela primeira vez, entrando na velha casa vitoriana da fazenda que herdara havia alguns anos. Fechou os olhos ao sentir dor, daquela vez causada pelo unguento que o médico passara em sua cabeça, mas estava ciente de que aquele desconforto não era nada. Tinha sorte de estar vivo. A voz doce da mulher que o salvara penetrou em sua mente quando ela fez uma pergunta ao médico. Quando se ferira, ele a chamara em pensamento e ela fora ajudá-lo. Levara-o para casa, aquecera-o, dera-lhe conforto. Soltou um gemido quando a cabeça doeu mais uma vez. Levou as mãos à testa como se quisesse acabar com aquela tortura. Mãos delicadas e macias pousaram sobre as suas. Ele reconheceu de quem era e relaxou. Focalizou a atenção na ruiva que lhe afagou as mãos, enquanto o médico terminava de cuidar do ferimento. As mãos dela eram macias e gentis, pequenas se comparadas com as dele. Tinham um toque agradável. Ele comentou consigo mesmo que ela devia ser uma amante perfeita. Pegou-lhe as mãos, levou-as à boca e beijou cada dedo. Ela enrubesceu, e só então Gabriel recordou que havia mais alguém no aposento. Desculpe, pediu, dizendo a si mesmo para ter mais cuidado. O ferimento vai deixar uma pequena cicatriz, o médico disse enquanto guardava seus instrumentos. Eu vou passar aqui à noite para ver como ele está. Essas pílulas são para amenizar a dor. Dê os antibióticos de 4 em 4 horas. Tente mantê-lo calmo e na cama por 3 dias. Pode deixar. Ela prometeu. Muito bem. Gabriel queria que o médico saísse dali logo, pois desejava ficar sozinho com a ruiva. Podia estar com um ferimento na cabeça, mas não estava morto. Já agradecera por ter sido salvo? Obrigado, murmurou. Há muita vida nesse homem, por isso não se preocupe muito com ele. O Dr. Payne brincou. Obrigada por ter vindo. Ela agradeceu. Gabriel não conseguia manter os olhos abertos. Ia desmaiar de novo, mas não queria. Viu a ruiva e o médico saírem e ressentiu-se por ela deixá-lo.
Quanto a ficar exposto ao frio, acho que não haverá nenhum problema, exceto que a pele dos dedos ficará escura e depois descascará. O Dr. Payne disse. Gabriel não conseguiu ouvir mais nada do que os dois diziam, falando dele como de uma criança, não de um homem de 32 anos. Suspirou e fechou os olhos. A dor parecia estar sumindo vagarosamente. O médico aplicara alguma injeção? Qual era o nome da ruiva? Whitney acabou de lixar uma parede, achando que merecia um banho. Estava coberta de pó branco dos pés à cabeça. Pegou o relógio de pulso que colocara num bolso e olhou. Era quase hora do jantar. Preparara a sopa de legumes, pois Gabriel recusara a sopa de tomates no almoço. Ele se levantara muitas vezes durante a tarde, sempre assegurando de modo irritante que estava bem. Era resmungão e teimoso. Pé ante pé, Whitney foi até o quarto para pegar o pijama de flanela. Antes de ir para o banheiro, olhou para o homem dormindo em sua cama. Viu que ele tinha se livrado de um cobertor, mas parecia dormir tranquilamente. Tomou um banho quente, depois vestiu o pijama e enrolou os cabelos na toalha. Sorriu ao se ver no espelho. Com o pijama abotoado até o pescoço, parecia uma velha solteirona. Desabotoou os 2 primeiros botões, então o terceiro. Agora parecia uma solteirona distraída. Voltou a fechar os botões. Calçou os chinelos e saiu do banheiro. Antes de entrar na cozinha, passou pelo quarto. Gabriel continuava dormindo. Bastou olhá-lo para que seu coração batesse acelerado. Nenhum outro homem fora capaz de despertar os sentimentos que ela estava experimentando naquele momento. Após colocar a sopa no fogo para esquentar, voltou ao banheiro para secar os cabelos. Estava quase terminando quando ouviu um barulho e, em seguida, gemidos tão altos que a assustaram. « Oh, não! » exclamou, largando o secador e correndo para o quarto, certa de que Gabriel caíra da cama. Quase acertou. Ele estava apoiado na cama e a cadeira que ficava ao lado caíra no chão. « O que está fazendo? » Ela exclamou furiosa, mas aliviada por ele não ter se machucado mais ainda. Ficou louco? Envolveu a cintura dele com o braço e tentou recolocá-lo na cama. Ele não se mexeu. Você precisa voltar para a cama. Ela falou. Preciso ir ao banheiro. Por favor, volte para a cama. Eu vou lhe trazer uma garrafa. Não, banheiro. Gabriel insistiu, passando um braço pelos ombros dela e empurrando-a na direção da porta. Por favor, me escute, se você cair. Quanto antes chegarmos ao banheiro, melhor. Ai, tudo bem, vamos. E não me culpe se cair e bater essa sua cabeça dura. Passo a passo, cruzaram o quarto, andaram pelo corredor e chegaram ao banheiro. Ela hesitou, sem saber ao certo o que fazer. Fora, Gabriel ordenou, apoiando uma das mãos na parede e a outra na pia. Talvez seja melhor que eu fique? Não sou um bebê, eu não preciso de ajuda. Gabriel arrependeu-se imediatamente da brusquidão de sua voz, mas detestava parecer fraco. Saia, por favor. Com movimentos calculados, fez menção de baixar a cueca samba canção. Whitney arregalou os olhos e saiu fechando a porta. Ele se sentou no vaso. Olhou para o box, imaginou a linda mulher tomando banho, com os cabelos molhados, deslizando o sabonete pelo corpo sensual. Ele também precisava de um banho, que o animaria e tiraria aquela horrível sensação de sujeira. Tirou a camisa, a cueca, as meias, a tala e a faixa. Com grande esforço, entrou no box e abriu o chuveiro. Passava shampoo nos cabelos quando a cortina do box correu para um lado. Abriu os olhos e teve uma grata surpresa. Eu não acredito! A ruiva exclamou. Gabriel notou, satisfeito, que ela não ficara vermelha. Na verdade, os olhos azuis fitaram-no de cima a baixo, como se ela não quisesse decidir qual parte tocaria primeiro. Ele não tinha ideia de que era tão atraente fisicamente. Contudo, deixando a modéstia de lado, reconheceu que tinha um corpo bem esculpido, que as mulheres pareciam apreciar. Seu idiota! Gabriel pestanejou mudo. O que está tentando fazer? Ela vociferou. Quer se matar? Está virada. Gabriel olhou ao redor para ver se deixara alguma coisa fora do lugar. As mulheres detestavam desordem no banheiro, a que o acolhera aos 16 anos de idade e ensinara-lhe, entre outras coisas, algumas regras, instruindo-o sobre certas manias femininas. Estou tentando tomar banho. Ele respondeu. Tira esse shampoo da cabeça. Esqueceu o ferimento? E se eu conseguir levá-lo de volta para a cama sem nenhum outro ferimento além dos que já tenho, vou matá-lo. Ela puxou um banquinho para perto do box, sentou-se e forçou Gabriel a colocar a cabeça debaixo do jato do chuveiro. Se quer tomar banho comigo, é só dizer. Ele brincou, enlaçando-a pela cintura. Está me molhando? Ela protestou veementemente. Calma, enfermeira. Não sabe que minha cabeça dói? Ele reclamou. Levou as 2 mãos às orelhas enquanto Whitney continuava a repreendê-lo. Mulheres,
Nunca se sabe o que elas querem, comentou consigo mesmo. Ai, louco! Ela esbravejou e chamou de outros nomes sem que ele soubesse por quê. Chega, eu não vou permitir que uma ruiva desbocada mal-humorada e de pijama de flanela fique gritando comigo. Notou como o tecido molhado colara nos seios, delineando os contornos perfeitos. Você é linda, murmurou, afagando os seios redondos enquanto fechava os olhos e recostava-se na parede, adorando aquele momento de puro prazer. Oh, pelo amor de Deus! Ela gritou, afastando as mãos dele. Fique quieto, eu vou tentar tirá-lo daqui antes que caia, e não se atreva a desmaiar. De jeito nenhum. Gabriel estava feliz e fazia muito tempo que não se sentia assim. A ruiva resmungou um pouco mais, mas as suas mãos faziam movimentos gentis, enquanto ela tirava o shampoo dos cabelos. Erga o braço, ordenou. Esfregou-o todo, o rosto, o pescoço, o peito, as costas, as pernas e os pés. Quando a melhor parte estava para começar, ela se levantou, fechou a cortina e mandou se apressar. Gabriel ficou descontente por ela ter abandonado o serviço pela metade. Afinal, era um homem ferido que precisava de cuidados. Terminou o banho e, ao abrir a cortina, viu-a de roupão e com uma enorme toalha nas mãos para secá-lo. Pronto, ela murmurou, aliviada, após enxugá-lo e enrolar-lhe a toalha ao redor da cintura. Gabriel ficou preocupado quanto ao seu desempenho sexual com as dores de cabeça que vinha sentindo. Decidiu deixar para fazerem amor outro dia, pois não queria desapontá-la. A sopa está pronta. Ela anunciou, guiando-o de volta à cama. Para Gabriel, ainda era impossível apoiar o tornozelo machucado no chão. O médico falara que o frio fora o que provavelmente impedira que os ferimentos ficassem piores. A mulher ajudou-o a acomodar-se, colocando a tala para manter o pé imóvel e cobriu-o com o cobertor. Não estou com fome, Gabriel declarou. Ela o ajudou a vestir uma camisa enorme que devia usar como camisola. Mas vai comer. Esse anjo vai me tornar humano, ele pensou. O carinho, o modo como me olha, fazendo-me desejá-la cada vez mais, a preocupação comigo, fazem com que eu me sinta estranho. Talvez isso não me faça nada bem. Viu-a sair e voltar com um prato de sopa numa bandeja. Ela se sentou na cama e obrigou-o a comer. Obrigado, irlandesa. Gabriel agradeceu assim que terminou a refeição. Ela lhe deu um copo de água e 2 pílulas. Obrigado pelo quê? Indagou. Pelo jantar, a sopa estava deliciosa. Foi você quem fez? Foi. Como foi que você me chamou? Irlandesa. Por quê? Seus olhos são tão profundamente azuis como o mar que cerca a costa da Irlanda. Gabriel fitou-os por alguns instantes, então lembrou-se de que tinha um trabalho a fazer e que, depois do trabalho terminado, venderia a fazenda, apagaria da mente as péssimas recordações e sairia daquela região para sempre. Olhou ao redor do aposento, concluiu que a ruiva estava reformando a casa e que o próximo passo seria encontrar alguém com quem dividi-la. Meu nome é Whitney Thompson, ela informou. Thompson parece familiar. Meus avós moraram aqui. Gabriel lembrava-se vagamente dos velhos Thompson. Costumava cumprimentar os vizinhos quando os via, mas nunca tivera a oportunidade de socializar-se. Ele e o pai dificilmente saíam da fazenda. Estava tão cansado que permitiu que Whitney o cobrisse sem protestar. Fitou o rosto bonito e os cabelos ruivos. Disse a si mesmo que um homem arriscaria tudo para possuir uma mulher igual àquela. Capítulo 4. Whitney trocou o roupão de banho por um confortável conjunto de moletom flanelado em rosa e preto, um dos presentes que recebera de Natal da mãe e do padrasto. Calçou um par de meias e chinelos. Ao voltar para o quarto, colocou mais lenha na lareira e em seguida acomodou-se na poltrona. Gabriel Devereux era um homem que possuía uma incrível capacidade de recuperação. Após o episódio do chuveiro, ela decidira dormir na poltrona, pois achava melhor não testar o destino. Destino. Eram seus próprios instintos rebeldes que precisavam ser dominados. Gabriel revirou-se na cama e o cobertor caiu no chão. Whitney levantou-se e cobriu de novo. Ele segurou-lhe os cabelos, assustando-a. Tinha reflexos muito bons. Mesmo dormindo, mantinha vigilância sobre tudo o que acontecia ao seu redor. Whitney tentou livrar os cabelos da mão forte. Fale comigo, ele pediu. Não está dormindo? Ela perguntou, pousando a mão na testa dele, percebendo que estava quente. Olhou para o relógio de pulso e notou que estava na hora dos antibióticos. Não consigo dormir. Gabriel falou. Estou muito impaciente. Abriu os olhos e soltou os cabelos de Whitney. Ela se sentou na cama e pegou na mesa de cabeceira as cápsulas de antibiótico e um copo de água. O que está fazendo nesse lugar isolado?
Ele indagou. Ela sorriu, fitou-o e por um estranho momento achou que seria sugada para dentro daquela alma turbulenta. Ele pareceu ter percebido porque pestanejou e desviou o olhar. Eu sempre amei essa fazendinha, Whitney declarou. Quando vinha para cá, no verão, meus avós me levavam para pescar, para piqueniques nas colinas. Eu detestava setembro, era quando eu tinha que partir, mas jurava que viveria aqui quando crescesse. Fez uma pausa, recordando as noites que chorara na cama, ansiosa para voltar. Essa é a minha casa verdadeira, concluiu. Veio para ficar? Gabriel perguntou, franzindo a testa. Vim. Sozinha? Não exatamente, vou transformar essa casa numa pensão. Sei. Ele murmurou, nitidamente não aprovando a ideia. Com o crescimento do turismo em Ashland, por causa do festival de Shakespeare no verão, e com a popularidade das estações de esqui, meus negócios viram de vento em popa. Gabriel ajeitou-se contra os travesseiros, sentando-se, então passou a mão nos cabelos dela. Quais são os seus sonhos? Ela ousou indagar. Desisti de ter sonhos há muito tempo. Quando tinha 16 anos e saiu de casa, Gabriel segurou com firmeza uma mecha dos cabelos ruivos. O que sabe a respeito? Indagou. Minha avó me falou sobre você depois que seu pai... quando você voltou para casa, eu vi você no cemitério. Whitney, mais uma vez, viu os olhos dele mostrarem angústia e não resistiu à tentação de deslizar um dedo pelos lábios firmes. Você parece tão triste, comentou. Gabriel segurou-lhe as mãos e pousou-as em seu peito. Você pode fazer um homem esquecer tudo que aprendeu na vida irlandesa. Falou e em seguida soltou uma risada carregada de cinismo. Seus olhos convidam os homens a penetrar em sua alma. Não, só convidam você. Encararam-se. Ela percebeu a angústia que ele trazia dentro de si, a bondade que trancava em seu íntimo, o carinho que não queria admitir. Por quê? Gabriel perguntou. Você não me conhece? Oh, conheço sim. Whitney percebera que ambos pertenciam àquele lugar. 2 peregrinos de volta ao lar. Voltou para reclamar a sua herança? Ela indagou. Ele moveu a cabeça negativamente e soltou-lhe as mãos. Dê-me mais pílulas para aliviar a dor, pediu. Talvez assim você se sinta mais segura para vir para a cama e ambos teremos uma boa noite de sono. Deitou-se fatigado. Whitney deu-lhe as pílulas e tirou a temperatura. Gabriel olhou-a como se estivesse procurando por algo que só ele sabia o que era. Então sorriu e fechou os olhos. Ela ficou sentada um bom tempo ao lado dele, na cama, observando-o. Eram como almas perdidas que o destino colocara frente a frente. Pertenciam àquele lugar. Com essa certeza em mente, ela voltou para a poltrona, depois de colocar mais lenha na lareira. Vai viajar? Na casa da sua irmã, na Califórnia? Whitney repetia fragmentos de sentenças, enquanto o Sr. Peters explicava por que passaria algum tempo fora da cidade e atrasaria o trabalho na casa dela. Passei aí na sexta-feira para avisá-lo. Ele disse. Por que não entrou? Eu deixei a porta aberta. Não devia sair e deixar a porta aberta. Coisas estranhas acontecem na casa da fazenda ao lado. Sei. Eu a vejo na primavera. Ao colocar o fone no gancho, Whitney olhou pela janela para a neve que caía. Lutando contra a raiva e a frustração, decidiu terminar o serviço sozinha. Tudo o que precisava era de um livro que a ensinasse como tapar os buracos nas paredes e pintá-las. Observando atentamente a alcova embaixo da escada, pensou como seria o hall de entrada. Se retirasse o quartinho, teria um amplo e conveniente espaço para recepção. Caminhando pelo corredor, parou na porta do quarto para ver Gabriel. Ele estava sentado numa cadeira em frente à lareira, com os pés sobre um banquinho. — O que está fazendo? Ela indagou, entrando no quarto e parando ao lado dele. — Aquecendo os pés. — Eu vou aquecer umas toalhas e... Eu estou bem assim. Whitney apontou para a cama. — Volte para lá e agora. O médico disse que devia ficar na cama pelo menos 3 dias. Eu decido onde ficar e por quanto tempo. Aturdida com a força do olhar dele, ela hesitou incerta quanto ao que fazer. Para sua consternação, lágrimas encheram-lhe os olhos. — Tudo bem, disse. Vou preparar um pouco de chá. — Irlandesa? Whitney saiu do quarto o mais rápido que pôde, indo direto para a cozinha antes que chorasse na frente dele. Parou na despensa e encostou a testa no vidro frio da porta do armário, procurando retomar a compostura. A disserção do Sr. Peters não é nenhum desastre, pensou. Encontrarei outra pessoa para me ajudar. Quanto a Gabriel Devereux, que vá para o inferno. Ousa me tratar com rispidez enquanto ocupa minha cama e meu tempo. Da próxima vez que eu for brincar de Florence Nightingale, cuidarei de um cãozinho. Coçou a nuca,
Passou a mão no rosto e percebeu que estava exausta por ter dormido mal. Ficara a noite toda colocando lenha na lareira para que Gabriel não pegasse uma pneumonia, devido à forte tempestade de neve que caíra. Por isso, estava tão desanimada e frágil naquela manhã. Gabriel tivera um sono agitado, virara a cabeça de um lado para o outro e murmurava o tempo todo, sem contar que jogara o cobertor para fora da cama diversas vezes. Uma grande mão pousando em seu ombro a fez saltar de susto. Ela se virou e viu Gabriel. Desculpe, ele pediu. Whitney ergueu o queixo e olhou com frieza. Você tem razão, disse. Não sou sua dona. Gabriel fitou-a com intensidade. Ela ficou tensa, engoliu em seco e desviou o olhar. Eu vou ajudá-la com a reforma da casa. Ele se ofereceu. Era óbvio que ouvira a conversa ao telefone e deduzira que o Sr. Peters não mais trabalharia na casa. Como? Ela perguntou, olhando para o pé machucado. Eu ajudarei assim que meu tornozelo estiver curado. Gabriel respondeu. O inchaço já diminuiu e realmente eu preciso de um emprego. Whitney refletiu que ele devia estar mesmo precisando de dinheiro, porque a fazenda não produzia nada há anos e os impostos deviam estar atrasados. Eu tenho mãos hábeis, Gabriel falou com sarcasmo, olhando o corpo esbelto de cima a baixo. Whitney encarou sem saber o que responder. Ninguém antes lhe falara daquela forma sedutora, como se ela fosse uma mulher incrivelmente sensual, tão desejável que um homem não era capaz de controlar-se. Sentiu-se lisonjeada, mas ralhou consigo mesma por estar sendo idiota, como na noite anterior, quando achara que ambos pertenciam àquele lugar. Pensou nas razões pelas quais não devia contratá-lo. Eu pago $10 por hora. Pegou-se dizendo. Deve estar ficando louca, pensou. Eu aceito. Gabriel disse. Aceitou tão rápido que Whitney não acreditou. Ela, então, lembrou que ele dissera que se hospedara numa estação de esqui e a diária devia ser cara. Inclui quarto e comida, acrescentou. Tudo bem. Ele concordou inexpressivo. Whitney ficou magoada com aquele jeito negligente, porém concluiu que ele devia estar desesperado, mas que era muito orgulhoso para admitir. De algum modo, compreendia, sabia o que era ter orgulho, queria fazer daquela casa a melhor pensão da região. Posso pedir que tragam a sua bagagem da estação de esqui para cá? Ela indagou. Não estou hospedado no hotel da estação de esqui, mas na casa de uns amigos. Eu vou telefonar e pedir que mandem minhas coisas para cá. Whitney percebeu que ele colocara uma barreira entre eles. Por isso, apenas movimentou a cabeça afirmativamente e saiu. Foi para a cozinha, acendeu o fogão e colocou uma chaleira com água para ferver. Tem bolo de café, falou. Quer um pedaço para acompanhar o chá? Quando não houve resposta, ela olhou ao redor. Gabriel sumira tão silenciosamente quanto aparecera. No impulso, ela correu para o quarto, a tempo de vê-lo mancar na direção da cadeira em frente à lareira. Era incrível ver um homem com um físico como o dele mover-se sem fazer nenhum barulho, ainda mais com o pé machucado. Questões sobre o passado de Gabriel passaram pela cabeça de Whitney enquanto ela preparava o lanche da tarde, mas foram colocadas de lado. Não ouviu fazer a ligação para os amigos com quem estava hospedado, mas 1 hora depois, um veículo com o logotipo da estação de esqui trazia a bagagem dele. Um jovem com o mesmo logotipo do carro no bolso direito da jaqueta desceu, carregando uma mala e uma mochila de nylon. Whitney, que abrira a porta ao ouvir o carro chegando, pediu-lhe que entrasse e indicou o caminho do quarto. O jovem informou que tinha um recado de Rafael Barrett para Gabriel e aguardou que ela se retirasse. Desculpando-se, Whitney saiu do aposento e andou pelo corredor, perguntando-se quando Gabriel ligara para seus amigos e por que o dono da estação de esqui mandara um recado para ele. Ficou inquieta. Gabriel Devereux era um mistério. Ela sabia muito pouco a respeito dele. Talvez tivesse sido idiotice dar-lhe um emprego e livre acesso à sua casa. Aquele lugar era um sonho, uma decisão errada e arruinaria tudo. Whitney suspirou pensando em outro sonho que tinha, o de dividir a vida com um homem especial. Enquanto a neve caía, Whitney trabalhava nas paredes de um quarto, sempre ciente de Gabriel, caminhando pelos cômodos. Como um gato, ele se movia com flexibilidade, graça e um total silêncio. Muitas vezes, naquela manhã, encontrara-o bem próximo de si, encostado na parede, observando-a trabalhar. Num determinado momento, ela captara uma estranha emoção nos olhos dele, que a fizera engolir em seco. Como um intruso, ele invadia seus pensamentos, noite e dia. À tarde, terminado o serviço no quarto, ela foi olhar a alcova sobre a escada. Aquele quartinho era sua próxima meta. Levou alguns objetos para o porão e varreu a sujeira do chão. Às 5 horas, dirigiu-se ao banheiro, louca por um banho.
Parou ao ouvir um barulho vindo do porão. Gabriel devia estar lá embaixo. Ela rezou para que ele fosse cuidadoso e evitasse outro acidente. Imaginou-o deitado na neve, ferido na cabeça e no pé, deixado lá por algum bandido. Não acreditara na história da coruja que ele lhe contara. Além do mais, Gabriel fora à fazenda de Verrou na semana anterior e com certeza tivera tempo suficiente para explorar a antiga propriedade. Whitney recordou o aviso da senhora Tal sobre terem visto luzes acesas na casa abandonada. Talvez devesse ser mais cuidadosa. Pé ante pé e com uma pesada chave inglesa nas mãos, ela desceu ao porão. Antes de tirar a maçaneta da porta, saiu e fechou a porta atrás de si. O que está acontecendo? Ele indagou. Sentindo-se ridícula, Whitney baixou a chave inglesa e fitou. O que veio fazer aqui? Atacou, transformando a sua preocupação em raiva por ele tê-la assustado. Ligar o aquecedor? Está quebrado, precisa de uma peça nova. Gabriel moveu a cabeça negativamente. Não, os controles só precisam de um ajuste. Há uma etiqueta que diz que o gerador foi limpo e reparado há 8 anos. Eu acho que não foi usado desde então. O eletricista disse que precisava comprar uma peça, mas que viria consertá-lo. Cancele. Gabriel disse sorrindo. Ou, quando o eletricista aparecer, deixe que eu converse com ele. Whitney comentou consigo mesma que jamais alguém se oferecera para cuidar dos seus problemas. Aquilo trouxe uma estranha sensação, algo próximo da ingenuidade. Obrigada, eu vou cancelar o concerto. Decidiu. É o melhor que tem a fazer. Há móveis no porão e no sótão. Ela comentou consigo mesma que ele revistara a casa de cima a baixo. Procurando o quê? Talvez objetos de valor para roubar? Era engraçado, mas no íntimo ela achava essa ideia absurda. A maioria é sucata, observou. Os melhores móveis foram levados há muito tempo. Por parentes, aposto. Não era justo que os móveis ficassem se estragando, embora fizessem parte da minha herança, como a casa. O juiz permitiu que a família levasse os móveis que quisesse. Mas a casa ficou para você. Ficou. Essa sucata, como você diz, é de madeira de excelente qualidade. Carvalho, freixo, nogueira. Se forem consertados e encerados, os móveis parecerão novos. Whitney sorriu. Aquele sorriso fez com que Gabriel sentisse paz e alegria. Ele franziu a testa. Não podia se permitir sentimentos daquela espécie. Tinha um trabalho a fazer. Encontrar os ladrões que haviam usado a fazenda, limpar seu nome, então vender a propriedade e livrar-se daquelas tristes lembranças para sempre. Até lá, manteria distância da ruiva. Mas para se manter distante dela, era preciso estar ocupado. Enquanto explorava a casa, revia seus planos. A cabeça já não doía tanto e a perna já aguentava seu peso. Por isso, ele pagaria seu débito ajudando a reformar a casa. O trabalho também seria uma desculpa para manter sua fazenda sob observação, sem levantar suspeitas. Como Whitney, as pessoas da cidade creriam que ele precisava de dinheiro. Analisara seu plano de todos os ângulos. Acreditava que daria certo. Olhou para Whitney e perguntou-se como resistiria à tentação de tocá-la. Ter uma família não fazia parte do seu futuro. Quando pegasse os ladrões e vendesse a propriedade, iria para bem longe dali. Quando pretende abrir a pensão? Indagou. O mais rápido possível. Ela franziu a testa, torceu o nariz e então riu. Eu quero estar com tudo pronto para a Páscoa. Gabriel comentou consigo mesmo que os grandes olhos azuis eram encantadores. Jamais conhecera uma pessoa que confiasse tanto nos outros, com tanta ingenuidade. Ela o acolhera, um total estranho, sem pensar que podia estar correndo perigo. Ele disse a si mesmo que a ensinaria a não confiar tanto nas pessoas. Alguém podia aparecer e tirar proveito de tamanha inocência. E a sua fazenda? Whitney perguntou. Vai precisar consertar a cerca se quiser criar gado. Ah, a senhora Tal falou que viu luzes acesas e alertou-me. Hesitou. Gabriel notou que ela ficara confusa. As pessoas da cidade suspeitaram dele muitos anos atrás, quando descobriram que havia mercadorias roubadas no celeiro da fazenda. Nem mesmo o pai acreditara nele e dera-lhe uma surra. Gabriel jamais o perdoara por aquela grande injustiça. Com as marcas da surra, saíra de casa no mesmo dia, assim que o pai se deitara. Mas, naquele momento, para sua grande surpresa, sua bela salvadora não olhava com desconfiança. Ao contrário, mostrava-se preocupada. Alguém está usando a sua fazenda para fins ilegais? Whitney indagou. Você os pegou e por isso eles tentaram matá-lo? Devíamos avisar o xerife. Não é preciso chamar o xerife. Como eu já disse, foi um acidente. Eu não acredito que tenha sido um acidente. Não acredita que uma trave caiu do telhado sobre a minha cabeça? Ele sorriu. Tem uma imaginação muito fértil irlandesa. A vida não é como um filme de John Wayne. Você devia ser mais cuidadoso, Gabriel. O pessoal daqui atira primeiro e pergunta depois.
especialmente quando estranhos andam entre as árvores sem razão aparente. Como não queria discutir, Gabriel preferiu mudar de assunto. Eu encontrei uma cama num dos quartos do andar de cima. Contou. Vou me mudar para lá. Whitney ficou desapontada, mas não deixou transparecer. Gabriel comentou consigo mesmo que o melhor que tinha a fazer era não ficar muito perto dela, pois, se não fosse cuidadoso, esqueceria por que voltara e por que tinha de partir. O estrado da cama não está quebrado? Ela perguntou. Encontrei umas ripas no porão, eu vou consertá-lo. Whitney moveu a cabeça afirmativamente e fitou-o como se soubesse que ele escondia alguma coisa. Gabriel suspirou e disse a si mesmo que ela era uma complicação da qual ele absolutamente não precisava. Whitney não fez nenhum comentário enquanto Gabriel consertava a cama. Quando ele carregou a bagagem para o andar superior, ela o seguiu com cobertores, lençóis, fronha e travesseiro. — Você encontrou um colchão de penas? Exclamou, surpresa ao comprovar a maciez e o conforto do colchão. Encontrei há mais 2 lá no sótão. Gabriel mostrava-se muito introspectivo. Respeitando a privacidade dele, Whitney não disse mais nada. Terminou de arrumar a cama e saiu do quarto, indo para a cozinha, onde checou a lasanha que havia deixado no forno. Começou a preparar uma salada. Quando a refeição estava pronta, levou pratos, copos, talheres e guardanapos para a mesa em seu quarto. Indo de novo à cozinha, voltou com a lasanha, a salada e uma garrafa de vinho em uma grande bandeja. Ao entrar no aposento, viu Gabriel olhando pela janela na direção da sua fazenda. Notou que ele acendera a lareira e sorriu satisfeita. — Jantar! Anunciou alegremente, vertendo vinho nos copos. Gabriel virou-se e ela perguntou. — Gosta de vinho tinto? Ele moveu a cabeça, afirmando, e aproximou-se da mesa. — As estradas vão ficar fechadas até que a nevasca acabe, comentou. — Com certeza. Começaram a comer em silêncio. Whitney, de alguma forma, sentia que Gabriel a ajudaria por uns dias, então partiria, e isso a entristecia. — A lasanha está deliciosa, ele elogiou. — Obrigada. Ela tomou um gole de vinho e olhou para o fogo na lareira. — Vai morar em sua fazenda? — Não, eu vou vendê-la na primavera. — Vai vender sua casa? Mal pode ser chamada de casa agora, com as janelas quebradas e o telhado quase desabando. Mas algum dia você pode pensar em voltar a morar lá. Eu gostaria de poder comprar sua propriedade. Whitney falou impulsivamente. Talvez eu possa arredar as terras. Não, eu quero vendê-la. A rapidez da recusa dele magoou-a, mas ela disfarçou, encolhendo os ombros. Eu não tenho recursos financeiros para arrendar, muito menos para comprar, declarou. Mas se tivesse... Bem, pensei em convidar minha mãe e o meu padrasto para morarem perto de mim, mas é uma péssima ideia. Eles vão achar que têm o direito de interferir em tudo. Como fizeram no passado? Gabriel parecia conhecer a vida de Whitney e isso a inquietava. Minha mãe sempre acha que sabe o que é melhor para mim. Ela confidenciou. Mas você não concorda. Whitney movimentou a cabeça negativamente e o elástico que prendia seus cabelos soltou-se, caindo em seu colo. Com rapidez, ela prendeu os cabelos de novo, sentindo nervosa a intensidade do olhar de Gabriel. Ele parecia inquieto. Whitney acreditava que, se o tempo não estivesse tão ruim, ele estaria lá fora procurando Deus sabe o quê. — O que esteve fazendo em sua fazenda na semana passada? Indagou. — Eu vi no bosque. Eu não sabia que havia alguém morando aqui até ver luzes acesas e fumaça saindo pela chaminé. Parece que você não ficou feliz com a minha presença nessa casa. Gabriel sorriu. Eu planejava usá-la como abrigo, confessou. Pretendia invadir a minha casa? Já fiz coisas piores? Por boas razões, aposto. Whitney não conseguia vê-lo como uma pessoa má. Se pudesse mergulhar na alma dele, sabia que veria angústia e solidão, mas não maldade. Gabriel baixou o garfo e fitou-a. Meu Deus, você seria capaz de destruir um homem, murmurou. Whitney mordeu o lábio inferior e permaneceu em silêncio, enquanto Gabriel levava a mão à testa como se estivesse com dor de cabeça. Ela não compreendera as palavras dele, pois não tinha intenção de destruir quem quer que fosse. Olhou para a lareira e suspirou. Não confie em ninguém. Ele aconselhou. Teria uma decepção mais cedo ou mais tarde. Whitney concluiu que alguém em quem ele confiara o traíra, deixando cicatrizes profundas. Ou seria uma referência a eles dois? Estaria Gabriel alertando-a para não se apaixonar por ele, porque podia se machucar? Eu sei cuidar de mim mesma, Gabriel. Ela afirmou, pondo-se de pé. Juntou a louça suja e levou-a para a cozinha. Capítulo 5.
Whitney voltou para o quarto, achando que Gabriel já fora para o seu novo aposento, mas encontrou-o olhando pela janela. Que tal um joguinho de pôquer? Sugeriu. Pôquer? É. Whitney pegou o baralho, sentou-se à mesa e embaralhou as cartas. Gabriel acomodou-se numa cadeira à sua frente. O que vamos apostar? Indagou. Oh, esqueci. Ela se levantou, mexeu numa das caixas de papelão do canto do aposento e voltou com uma caixa de palitos de dente. Palitos? Tudo bem. Ela dividiu os palitos meio a meio e cada um colocou um na mesa. Mais uma carta? Ele pediu, colocando outro palito e pondo na mesa de face para baixo uma das que tinha na mão. Depois de dar-lhe uma carta, Whitney olhou para as suas, mas pensando nele. Gabriel nunca seria dependente de outra pessoa, não permitiria que ninguém entrasse em seu coração. Ela não podia amarrá-lo e obrigá-lo a ficar. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Ela não era emotiva, mas adivinhavam a ternura em Gabriel que a comovia. Suspirou. Podia estar errada. Talvez ele fosse um homem frio, rude, incapaz de amar. De qualquer modo, era melhor concentrar-se nas cartas. Sugerira o jogo para fazê-lo esquecer o que pudesse estar deixando-o inquieto. As horas passaram e os dois divertiram-se muito, um observando as estratégias do outro a cada jogada. Onde aprendeu a jogar? Gabriel perguntou. Whitney não estava jogando mal, mas começava a perder uma partida atrás da outra. Com os rapazes na faculdade, respondeu. Eu era a única mulher no meio deles. Tínhamos o costume de jogar pôquer a noite inteira, depois das provas finais. Sei. Ele murmurou num tom de desaprovação. Éramos todos amigos, nada mais. Ela gostava de ficar com eles, mas nenhum fora aquele homem especial que esperara encontrar para dividir seus sonhos e sua vida. Eles deviam ser cegos, Gabriel falou. Com grande dificuldade, Whitney dominou o ridículo orgulho que sentiu. Depois, se ele continuasse a dizer frases daquele tipo, começaria a acreditar o que seria tolice. A mãe sempre quisera que ela se comportasse como uma princesa e se casasse com um príncipe, mas Whitney fora exatamente o oposto. Naquele momento, porém, desejava ser uma sofisticada mulher fatal. Das 10 às 11 horas da noite, tentou recuperar seus palitinhos perdidos, mas à meia-noite apostou o último e perdeu. Você é sortudo ou está trapaceando? Questionou. Palavras agressivas? Desculpe. Ela bocejou. O jogo acabou. Mais uma partida. Terei de encontrar mais palitos. Aposte outra coisa. O que, por exemplo? Um beijo? Whitney pestanejou, hesitando. O olhar dele era desafiador, visivelmente chamando-a de covarde. Tudo bem. Whitney aceitou, observando dar as cartas. Com as que tinha em mãos, sabia que venceria. Ficou desapontada. Por uma fração de segundo, pensou em trapacear para não vencer, pois afinal perder a noite toda? Por que ganhar a última partida? Baixou as cartas. Gabriel fitou-a pensativo. Ainda pode me beijar? Disse. Eu ganhei. Mas quero beijo? Ela não tinha como negar. Ele se levantou e foi para junto da cadeira dela. Segurou-lhe as mãos, ajudando-a a se erguer, e quando ficaram frente a frente, ele inclinou a cabeça. Ela não conseguiu conter o tremor dos lábios que estavam ansiosos pelo beijo. Você me deixa louco quando faz isso, ele murmurou. Isso o quê? Quando treme, como se não pudesse esperar. Gabriel soltou um gemido e puxou para si, beijando-a apaixonadamente. Whitney sentiu que ele desejava muito mais do que um beijo, e ela também desejava, mas não ousava admitir. Pousou as mãos nos ombros largos. Gabriel tocou os seios macios e sentiu o corpo dela enrijecer, o que o fez soltá-lo. Ela emitiu um gemido de protesto. Não, ele falou ao vê-la aproximar-se. Whitney parou confusa, em seguida virou-se embaraçada. Gabriel segurou-a pela cintura e pousou a testa nos cabelos ruivos. Não entende? Indagou. Eu não posso apenas beijá-la e depois soltá-la. Foi exatamente o que acabou de fazer. Mais um minuto e eu a levaria para aquela cama e não deixaria sair até o amanhecer. Você não teria como me impedir, porque não tem ideia da força da sua própria paixão. Tenho sim. Diabinha, sou eu quem dá as lições aqui. Lições? Whitney repetiu encarando. Lições. Você é muito ingênua. Abre sua casa, seu coração para estranhos, confiando neles, achando que são tão honestos quanto você. A vida não é assim. Ela sentiu-se humilhada, mas ergueu o queixo e fitou-o bem dentro dos olhos. Você me desejou, Gabriel declarou. Ainda desejo, se fizermos amor.
Gabriel movimentou a cabeça negativamente e tocou os lábios dela com o dedo indicador. Seria o paraíso, disse. Seria uma sensação poderosa, algo que você jamais imaginou. Então, por que parou? Porque pessoas espertas não se aproximam tão intimamente de outras. Por quê? Gabriel sorriu. É melhor assim, respondeu. Você tem seus sonhos e eu tenho os meus. Afastou-se e colocou mais lenha na lareira. Fique aqui, porque esse aposento é mais quente do que o seu. Whitney sugeriu. Ficamos juntos na primeira noite? Dormi com você na cama? Eu sei. Quando se deitou, confiou em mim. Ainda confio. Por enquanto. E se as coisas ficarem ruins? Com aquela enigmática pergunta, Gabriel saiu do quarto. Whitney ouviu os passos dele ecoarem pelo corredor e, de repente, teve vontade de chorar. Foi muito bom sentir a cama aquecida quando acordei. Whitney comentou durante o café da manhã. Obrigada por consertar o aquecedor. É para isso que serve um biscateiro. Estava sendo difícil para Whitney encará-lo depois da noite anterior, mas ela respirou fundo, forçando-se a ignorar o que havia ocorrido e decidiu agir como se nada tivesse acontecido. Contudo, não era fácil olhar para os lábios dele e não recordar a deliciosa sensação que experimentara ao tê-lo sobre os seus. Sentiu o coração bater acelerado. Sempre fora amiga e companheira de homens na faculdade, no trabalho. Era estranho pensar em si mesma como uma mulher capaz de seduzir. O sol está brilhando, falou. É bom ver essa luz depois de tantos dias de céu encoberto e tempestades, não é? Olhou pela janela, fazendo uma pausa. Eu vou ligar para a prefeitura e pedir que venham retirar a neve o mais rápido possível. Ela disse. Isso já foi providenciado. Whitney encarou Gabriel. Rafael Barrett disse que mandará sua equipe para cá, assim que terminarem o trabalho na estação de esqui. E como que para comprovar as palavras dele, os dois ouviram o barulho de um motor vindo na estrada, na direção da casa. Por que ele mandaria a própria equipe para cá? Whitney questionou. É um favor. Mas o proprietário da estação de esqui não conhecia Whitney. Ele era amigo de Gabriel, e essa amizade não combinava com a ideia que ela fazia dele, um solitário que vagueava pelo mundo. Ela ficou inquieta, pois havia muitas coisas a respeito dele que ela não compreendia. Quais são seus planos para hoje? Gabriel perguntou. Bom, vou ver se encontro cortinas para as janelas dos quartos. Há várias cortinas no sótão. Ainda não explorou a casa? Não, eu vim para cá 3 dias depois do ano novo. Aí fiquei muito ocupada, tentando conseguir crédito, encontrar alguém para fazer reforma. Limpar o sótão e o porão não se encontravam na minha lista de prioridades. Devia ir ver o que tem lá. Eu vou. Acho que você vai me ajudar muito. Foi o único que viu utilidade naquela mobília velha. Ele deu de ombros. Limpar e consertar aqueles móveis dará trabalho, declarou. Não me agradeça antes de ver o resultado. O aviso não a incomodou, pelo contrário. Ela entendeu que ele levaria muito tempo consertando a mobília. Sorriu, pois se sentia incrivelmente feliz. Xingou-se de idiota, porém nenhuma palavra mudaria o que estava sentindo. Ao terminar a refeição, pegou uma caneta e um bloco de papel e começou a escrever as tarefas do dia. O que quer que eu faça hoje? Gabriel indagou. Você ainda não está... O olhar dele a interrompeu. Você é quem sabe. Ela se rendeu, tentando pensar em algo que não cansasse muito. Prenderei as cortinas se encontrar no sótão alguma que lhe agrade. Enquanto isso, eu vou lixar as paredes. Whitney franziu a testa, certa de que ele não seria muito eficiente com o pé machucado. Homens não conseguem admitir a própria fraqueza, comentou consigo mesma. Talvez devesse bater com um pau do outro lado da cabeça de Gabriel para ver se conseguia fazê-lo criar juízo. Eu vou lavar a roupa. Falou. Se me der as suas, eu lavo-as também. Ele pareceu estupefato com aquela sugestão. Eu posso cuidar dos meus pertences, respondeu. Pouparemos água, sabão e energia se eu lavar tudo junto. Whitney levantou-se da mesa, juntou a louça suja e começou a lavá-la na pia. Olhou por sobre o ombro e sorriu. Gabriel franzia a testa e desviou o olhar. Eu posso cuidar das minhas roupas, insistiu. Ela fechou a torneira, irritada com aquela teimosia. Ele pensava que ela nunca vira roupas íntimas masculinas? Não seja bobo, ralhou. Costumava dividir tarefas domésticas com um estudante que morava no apartamento junto ao meu, quando estava na faculdade. Nós nos revezávamos na lavanderia. Gabriel fitou-a estreitando os olhos. Você lavou as roupas íntimas de um homem que não era o seu namorado? Lavei. Homens e mulheres podem ser simplesmente amigos. Sei. Sem mais palavras, Gabriel saiu da cozinha, retornando minutos depois. Jogou algumas roupas no chão.
Whitney não fez nenhum comentário, mas, quando juntou suas roupas com as dele, viu nisso um alto grau de intimidade. Recordou os sermões da mãe por sempre mostrar-se rebelde e contrária à ideia de que uma mulher tinha de ser submissa a um homem, cuidar dele, ser uma segunda mãe, mas suspeitava que Gabriel jamais tivera alguém que cuidasse dele. No final da manhã, quando o sol iluminava e aquecia a casa, subiu a escada para o sótão e viu vários móveis e caixas de papelão. Começou a procurar as cortinas que Gabriel mencionara, abrindo caixa por caixa. Encontrou objetos e outras lembranças da vida da avó, além de revistas e jornais. Os objetos, fotos e cartas ela guardou, mas colocou as revistas e jornais numa caixa e levou-os para o porão para serem jogados no lixo. Ao voltar para o sótão, abriu um baú e achou cortinas que formavam 8 pares, de cetim, damasco e brocado, nas cores amarela e branca. Ficou radiante. As cortinas pareciam pertencer à sala de estar e à antecâmara, e combinavam com a decoração que ela planejara. Carregando um par delas, desceu rapidamente a escada. O telefone tocou e ela ouviu Gabriel atender. "Whitney, é para você!" Ele gritou. "Já vou." Era a primeira vez que ele a chamava pelo nome e ela gostou. A ligação era do Sr. Tal e ele avisou que o material que ela encomendara havia chegado. "Vou buscá-lo à tarde," Whitney disse. "A estrada está aberta?" Ela olhou para Gabriel e sorriu. "Está," respondeu, em seguida agradecendo ao Sr. Tal e despediu-se, colocando o fone no gancho. Em seguida, agradeceu ao Sr. Tal e despediu-se colocando o fone no gancho. "Quer uma carona até a cidade?" "Vou terminar de lixar a despensa. Talvez eu precise de alguma ajuda para carregar o que eu encomendei, mas deve ser muito pesado para você. Eu irei com você." "Tem sapatos folgados?" "Tênis." Gabriel falou subindo a escada. Whitney percebeu que ele estava inquieto mais uma vez, mas a viagem até a cidade o faria mudar de humor. 10 minutos depois, estavam fora de casa, entrando na caminhonete. "Nada melhor do que ter os amigos certos," ela comentou vendo a estrada limpa. Ele não respondeu. Ela sintonizou o rádio numa estação local que tocava música romântica sertaneja. Fitou Gabriel rapidamente, então voltou a atenção para a estrada. 1 hora depois, chegavam à cidade. Whitney encontrou uma vaga em frente à casa de materiais de construção. Entrou na loja e foi conversar com a Sra. Tal, enquanto aguardava que o Sr. Tal pegasse os papéis de parede, as venezianas, as tintas e os pregos. "Você sobreviveu à nevasca," a Sra. Tal comentou. "É verdade, eu não vi nenhum relatório sobre o tempo. Caiu muita neve?" "Muita, e vem mais por aí." "É mesmo? Teremos uma quebra de recorde esse ano, não?" A idosa entreabriu os lábios para responder, mas fechou-os ao ver Gabriel entrar na loja. "Ah, lembra-se de Gabriel Devereux?" Whitney perguntou. "Ele concordou em me ajudar na reforma da casa." "E Jack Peters?" a Sra. Tal indagou. "O Sr. Peters decidiu visitar a irmã na Califórnia. Eu precisava de alguém que fizesse o serviço." "Olá, Sra. Tal." Gabriel cumprimentou. "Bem, fazia muito tempo que nós não víamos," a Sra. Tal comentou, baixando seu tricô e fitando. "Muito tempo, mas acho que ninguém sentiu minha falta." "Seu pai era um homem difícil, mas honesto. Ele ficou com o coração partido quando você fugiu de casa. No final da vida, ele era um homem solitário e amargo." Whitney ficou furiosa, porque a mulher não tinha o direito de censurar Gabriel, pois não conhecia a relação que existira entre pai e filho. Talvez ele devesse ter pensado nisso antes de partir o coração do filho e forçá-lo a sair de casa. Intrometeu-se. Gabriel pousou a mão no ombro dela. "Isso foi há muito tempo," ele falou. Quando Whitney olhou, notou que ele estava irritado com ela. Desviou o olhar, ralhando consigo mesma por não ter ficado de boca fechada. "Whitney!" o Sr. Tal gritou. "Com licença." Ela pediu, indo para o balcão. Enquanto preenchia o cheque, manteve uma conversa impessoal, então ajudou os 2 homens a levar o material para a carroceria da caminhonete. Quando estavam prontos para partir, ela sentiu a consciência pesada e voltou à loja para pedir desculpas à Sra. Tal. "Esse suéter que está tricotando vai ficar maravilhoso," elogiou. "Está quase pronto, não é?" "Eu fiz 12 no ano passado," a mulher contou, erguendo seu trabalho. Então, pousou no colo e olhou para Whitney. "Não se apaixone por Gabriel Devereux. Admito que ele tem uma boa aparência e chama atenção, mas não é uma boa pessoa." "Ele é prestativo e tem me ajudado muito," Whitney declarou. "Quando adolescente, esteve envolvido com ladrões, tenha cuidado." "Ele está dormindo na minha casa desde sábado, Sra. Tal?" A mulher mostrou-se chocada. Whitney sabia que, a
partir daquele momento, aquele seria o assunto predileto de todos os mexeriqueiros da pequena cidade. Ele prendeu o pé numa armadilha para ursos e eu o encontrei e levei para minha casa. O Dr. Payne pediu para que eu cuidasse dele. Agora Gabriel trabalha para mim. Vai se arrepender. Ninguém sabe nada a respeito dele. Onde esteve nos últimos anos, o que ele esteve fazendo. Ele pode ser um fugitivo da polícia, um ladrão, um assassino. Senhora Tal, Gabriel Devereux é um bom homem, honrado e confiável, como tantas outras pessoas que eu conheci. Vamos embora? Gabriel chamou da porta, surpreendendo-a. Whitney virou-se e percebeu pela expressão dos olhos escuros que ele continuava agastado com ela. Vamos, respondeu. Tchau, Sr. Tal. A volta para casa foi feita em total silêncio. Capítulo 6. Whitney estava com os nervos à flor da pele enquanto estacionava a caminhonete na frente da casa. Ao desligar o motor, olhou para Gabriel. Não faça aquilo de novo. Ele avisou. Eu não posso ficar calada ouvindo um amigo ser caluniado. Ela não estava sendo maliciosa, mas alertando-a para não dar confiança a estranhos. Você não é um estranho. Whitney retrucou enfurecida. Nasceu e foi criado aqui. E ganhei a reputação de rebelde. Eu era um típico adolescente insolente e atrevido. Escute, irlandesa, eu não preciso de ninguém para me defender. O que aconteceu comigo nessa cidade foi há muito tempo. Pouco me importo com o que eles pensam. Oh, uma vez se importou tanto que fugiu? Whitney argumentou, tocando no braço, sentindo que era importante que ele compreendesse a própria vulnerabilidade. Gabriel ficou tenso com aquele toque e não respondeu. Não é verdade? Ela insistiu. Você parece ter todas as respostas. Ele replicou, puxando o braço. Você foi acusado de roubo. Seu pai não acreditou na sua inocência quando você implorou. Eu não implorei nada. Quando você disse que não tinha nada a ver com aqueles roubos, foi por isso que fugiu. Whitney olhou com ternura e simpatia. Não foi? Foi. Quer saber toda a história? Ele tirou o cinto e bateu em mim até deixar minhas costas marcadas. Rejeitou-me, mas eu fiquei imóvel e mudo e insolente até o fim. Gabriel desceu da caminhonete e bateu a porta com violência. Whitney sentiu lágrimas nos olhos e abanou a cabeça, incapaz de falar. Poupe suas lágrimas. Ele disse com aspereza. Vai precisar delas quando aqueles em quem você confia partirem seu coração. A senhora Tal teve razão em alertá-la. Você não sabe nada a meu respeito, nem sobre a vida que vivi. Sei sim. Eu fiz coisas, irlandesa, que chocariam a sua mente puritana. É melhor proteger-se em vez de ficar me defendendo. Gabriel pegou 2 sacolas da carroceria e entrou na casa. Whitney continuou sentada, com as mãos no volante, olhando os cumes das montanhas cobertos de neve. Os raios do sol brilhavam, espalhando calor, mas ela sentiu o coração gelado. Apesar do aviso para ser menos inocente, ela se preocupava com Gabriel e com as injustiças que ele sofrera no passado. As pessoas da cidade, sem prova nenhuma, julgaram-no um ladrão. O próprio pai, a única pessoa que o conhecera suficientemente bem para ficar ao seu lado, não acreditara em sua inocência. Daí por diante, Gabriel não confiara em mais ninguém. Whitney entendia-o e, de alguma forma, precisava ajudá-lo a superar a angústia e a mágoa que ele carregava no peito. Você é especial, Gabriel, murmurou. Você é especial para mim. Suspirou. Pela primeira vez na vida, achou que se apaixonar era um risco, mas já não tinha como sufocar o amor que sentia por Gabriel. Whitney pôs as mãos na cintura, olhando com satisfação as paredes da alcova, já empapeladas. Guardou o resto do papel de parede e foi ao banheiro lavar-se. O telefone tocou. Ela secou as mãos rapidamente e voltou à sala. Como o telefone encontrava-se no 2º degrau da escada, sentou-se ali com as costas apoiadas na parede. Alô? Com a outra mão, tirou os sapatos e massageou os pés. Eu quero falar com o Gabriel Devereux, por favor? Uma voz masculina, impaciente e abrupta requisitou. Vou chamá-lo. Whitney conteve a tentação de perguntar quem era. Levantou-se, andou pelo corredor só de meias e parou bruscamente na porta do seu quarto. Gabriel estava no último degrau de uma escada de mão, pendurando uma cortina na janela. Ela ficou alarmada e com receio de chamá-lo porque ele poderia assustar-se e cair. Observou por alguns instantes as mãos ágeis colocarem a cortina nos trilhos. De repente, ele virou a cabeça e a viu. — O que é? — indagou. — Você não devia estar aí em cima, é muito perigoso, pode cair. Ela correu para segurar a escada enquanto ele descia. A outra escada no porão, mais alta. Eu vi. E por que não a usou? Ah, essa é mais fácil de ser carregada. Veio até aqui por alguma razão particular ou só para brigar comigo?
Alguém telefonou e quer falar com você. Gabriel franziu a testa. Por que não disse antes? Resmungou, saindo do aposento mais depressa que podia. Whitney examinou o quarto. Com as cortinas parecia muito melhor e ela teria privacidade. Antes de pensar em pendurar as cortinas, os dois haviam levado as sacolas da casa de materiais de construção para um quartinho atrás da cozinha, então arrumado a mobília da sala de estar e do quarto. Numa das caixas de papelão que trouxera de seu apartamento, ela encontrara um aparelho de telefone e a secretária eletrônica, que já haviam sido ligados e prontos para o uso. Embora ainda não fosse muito tarde, Whitney decidiu dar por terminado o trabalho daquele dia, pois Gabriel já forçara muito o pé ferido. Pegou seu pijama de flanela e foi tomar banho. Escutou a voz de Gabriel ao passar pelo corredor. Ontem à noite? Na tempestade? Ele riu com cinismo. Whitney parou, mas não ouviu mais nada porque ele começou a falar baixinho. Ela queria saber o que acontecera na noite anterior e com quem ele estava falando. Além do dono da estação de esqui e das pessoas que o haviam hospedado, Gabriel não se referira a mais nenhum amigo. Entrando no banheiro, ela fechou a porta e tirou as roupas. No chuveiro, sua mente não parou de criar especulações a respeito de Gabriel. Quando saiu do banheiro, enrolada no roupão de banho, encontrou Gabriel em seu quarto, colocando lenha na lareira. Parou de trabalhar cedo. Ele comentou. Eu estou cansada, eu acho que você também. Não devia apoiar seu peso no pé machucado por tanto tempo. Gabriel deu de ombros. Não estava preocupado consigo mesmo. Olhou para a janela, na direção da sua fazenda, então dirigiu-se para a porta. Vai tomar banho agora? Whitney indagou. Pensei em preparar o jantar mais cedo. Tudo bem. Enquanto Gabriel tomava banho, Whitney fritou os peitos de frango cortados em cubos e em seguida colocou-os num prato, decorando-os com montinhos de espinafre. Aos poucos, numa bandeja, ela ia levando a louça e a refeição para seu quarto. Pousou a bandeja sobre a mesinha de centro. Após juntar duas mesinhas de canto, colocou sobre elas pratos, copos, talheres e guardanapos. Então voltou para a cozinha para buscar o bule de chá. Ao passar pelo banheiro, ouviu o chuveiro sendo fechado. Imaginou Gabriel nu e ficou toda excitada. Movimentou a cabeça negativamente e continuou a andar. Ao voltar, escutou uma porta abrir-se e depois fechar-se e achou que ele devia estar no quarto que escolhera. Poucos minutos depois, Gabriel apareceu no quarto dela, usando um suéter azul e calça jeans escura. Whitney recordou que lavara aquelas roupas junto às suas. De repente, o clima tornou-se muito íntimo. Sente-se na poltrona, Gabriel sugeriu ao vê-la acomodar-se no sofá. Não, eu estou bem aqui. Ela respondeu, achando que a poltrona, junto com a lareira, era mais confortável para ele. Eu quero sentar no sofá para estender a minha perna. Seu tornozelo está inchado? Um pouco. Eu acabei forçando ele muito hoje. Whitney ficou surpresa ao ouvi-lo admitir aquilo. Notou que ele aguardava que ela se levantasse para poder se acomodar. Então apressou-se em ir para a poltrona. Gabriel ajeitou-se no sofá, encostando-se num braço e estendendo a perna no assento. Que tal assistirmos ao noticiário? Propôs. Há dias eu não sei o que está acontecendo no mundo. Whitney ligou a televisão e, enquanto comiam, assistiram ao telejornal. Quando começaram as notícias locais, ela notou que Gabriel franzia a testa, mostrando-se preocupado. O apresentador do jornal anunciou que mercadorias estimadas em $500 mil haviam sido roubadas e que Carl Lightfoot encontrara-se na cena do crime para divulgar o boletim policial. O repórter estava em frente à loja de equipamentos para escritórios. A câmera mostrou várias viaturas policiais estacionadas na rua, pessoas movimentando-se para todos os lados e, em seguida, focalizou um homem alto de uniforme, o xerife. Respondendo a uma pergunta do repórter, ele informou que não havia pistas sobre a identidade dos assaltantes e que a polícia local e a estadual estavam trabalhando em conjunto. Whitney reconheceu a voz do xerife como sendo a do homem que ligara para Gabriel. Ele interrogou você? Ela indagou furiosa. Gabriel olhou, parecendo confuso. O xerife, Whitney explicou. Foi ele quem ligou hoje à tarde, não foi? A polícia sempre suspeita de pessoas que já tiveram problemas no passado. Ele queria saber se você tinha um álibi para ontem à noite? Você está assistindo filmes demais. Você esteve aqui a noite inteira, eu posso testemunhar isso. Obrigada, ele ironizou. Se alguém perguntar, eu vou mandar que falem com você. Olhou para a televisão, então para Whitney, que notou que havia paixão no olhar dele, algo que a atitude ríspida não conseguia encobrir. A notícia seguinte foi a previsão do tempo. Gabriel voltou a atenção para o telejornal e sua expressão tornou-se remota.
Após a refeição, foi para o quarto. Mais tarde, quando já estava deitada, impaciente e agitada, Whitney ouviu o assoalho acima dela ranger. Estaria Gabriel observando sua fazenda, pensando no tempo em que a mãe vivia e em que ele era feliz? Whitney tinha certeza de que ele já fora feliz quando corria pelos campos verdes e ensolarados, cheio de juventude e vida. Mas aquilo era passado. No presente, ele parecia triste e gostava de observar a escuridão da noite, como se procurasse alguma coisa. Mas o quê? Esse ficou muito bom, a vendedora comentou. O tom de azul combina com seus olhos. Whitney olhou-se no espelho e não gostou do vestido azul de modelo conservador. Suspirou, movendo a cabeça negativamente. Eu acho que eu vou procurar mais um pouco, disse. Vestiu a calça jeans e o suéter e saiu da loja. Não encontrara nada que a satisfizesse em Riverton, Medford ou Ashland. Estava sem sorte. Gabriel estava parado na frente da loja olhando a vitrine. Vamos? Whitney perguntou. Ele concordou com um gesto de cabeça, virou-se e entrou na caminhonete pelo lado do motorista. Já estavam na terceira semana de janeiro. Fazia 16 dias que ela o encontrara com o pé preso na armadilha, e ele vinha se recuperando sem problemas. O dia seguinte seria sexta-feira, dia do Festival de Inverno da Câmara do Comércio de Riverton, e Whitney queria usar algo novo, bonito e especial. Ela olhou para Gabriel e confessou a si mesma que desejava que ele a visse em outras roupas, além de calças jeans e suéteres. Durante o percurso, cada vez que os olhares deles se encontravam, algo acontecia dentro dela. Seu coração parecia parar, então batia violentamente. Whitney comparou-se a uma adolescente com os hormônios fervilhando. Sentiu-se aquecer. Olhou para as árvores cobertas de neve, mas nem a neve conseguia acalmá-la. Faria 28 anos em abril. Às vezes, tinha vontade de jogar a precaução no lixo e apenas se divertir, mas isso seria estupidez. Onde estava o bom senso que sempre a guiara? Em frente à casa, ela e Gabriel desceram da caminhonete e pegaram as sacolas com as compras do mercado, levando-as para a cozinha. Já anoitecera, quando Gabriel terminou de instalar a nova pia e o fogão. A cozinha estava pronta. Whitney preparou sanduíches para o jantar. O que vai usar amanhã à noite? Indagou enquanto comiam na mesa da cozinha. Gabriel fitou-a como se ela houvesse feito uma pergunta ofensiva. Whitney imaginou-o na cama, usando aquela camiseta que emprestara a ele, logo nos primeiros dias, então visualizou-o tomando banho. Sentiu os bicos dos seios ficarem eretos e pressionarem um casaco do pijama de flanela. O que vai usar? Insistiu. Eu não vou ao festival. Você tem que ir. Whitney pretendia usar a comemoração para reintroduzi-lo na comunidade. É uma ordem? Gabriel perguntou. Não, é claro que não. É que eu pensei... Bem, não importa. Ela lutou para esconder seu desapontamento, pois jamais passara por sua mente que ele não iria. Eu não vou ficar na cidade, por isso não há motivo para me socializar com os cidadãos locais. Gabriel argumentou. Você, ao contrário, tem todos os motivos. Benevolência é importante nos negócios. Tomou um gole de chocolate quente. Os comerciantes podem indicar sua pensão a turistas, mas só o farão se a conhecerem e gostarem de você. Continuou. Você precisa ser sociável. Eu não. Whitney preocupava-se com Gabriel, mergulhado num mundo do qual não havia ninguém que se importasse em saber se ele estava vivo ou morto. Para onde irá quando for embora? Indagou. Gabriel notou que os olhos azuis mostravam-se preocupados, apesar de ela tentar esconder os sentimentos. Não se preocupe comigo, falou. Eu não estou preocupada porque deveria estar. Ele sabia que Whitney estava mentindo e comoveu-se. Queria tocá-la, acariciá-la, possuí-la. Não sabia por quanto tempo mais conseguiria manter distância entre eles. Toda noite, deitava-se na cama e pensava no modo como ela o tratara, salvando-lhe a vida. Sem se importar com a própria segurança, ela o levara para casa, colocara-o em sua cama, lhe dera um emprego e ficara ao lado dele, indo contra os moradores locais. Isso incitava certos sentimentos no homem. Gabriel disse a si mesmo. Mas são sentimentos que eu não posso permitir que me afetem. Abanou a cabeça. Tinha outros planos, um trabalho a fazer, uma carreira para seguir e parte do mundo para conhecer. Ignorou a voz da própria consciência que dizia para ele já conhecer a metade do mundo e nada o impressionara. Sentia falta de um lugar para chamar de lar, mas voltara a Oregon para pegar os bandidos que usavam sua fazenda, limpar seu nome, depois vender a propriedade. Terminou a refeição, pediu licença e foi para o quarto. Seria uma longa noite, como todas as outras. Whitney ouviu o ranger do assoalho.
Gabriel ficava mais inquieto a cada dia, vivia de mau humor e sua raiva era quase palpável. Ela estava convicta de que logo ele iria embora e perguntava-se o que ainda o segurava ali. Seria o $500.000 em equipamentos que tinham sido roubados? Seu coração recusava-lhe acreditar nisso. Ela se revirou na cama, então levantou-se e puxou a cortina para ver a lua e avistou um facho de luz cortando a escuridão. Focalizou toda a atenção naquela direção. Ficou imóvel, esperando ver outro facho. De repente, percebeu que um rangido do assoalho parara. 10 minutos passaram-se. Ela não viu mais nada de estranho lá fora. Aos poucos, relaxou e voltou para a cama. Estava quase dormindo quando ouviu uma porta bater. Levantou-se e correu pelo corredor na direção da frente da casa. Olhou pela janela e avistou um vulto que logo desapareceu atrás de uma árvore. Minutos depois, com frio, voltou para a cama. Já passava da meia-noite quando ouviu a porta da frente abrir-se e fechar-se, e depois o rangido dos degraus da escada de madeira. Perguntou-se onde Gabriel estivera e com quem. Arrepiou-se apreensiva. Puxou as cobertas até o pescoço, sentindo o coração bater descompassado. Whitney levantou tarde na manhã seguinte. Lavou-se e vestiu-se cansada por causa da péssima noite de sono. Longas horas em que 1000 perguntas passaram em sua cabeça. Gabriel estava sentado à mesa, tomando café, quando ela entrou na cozinha. O rosto másculo não mostrava nenhum sinal de uma noite mal dormida. Bom dia, ele cumprimentou. Bom dia. Whitney abriu o armário, pegou uma xícara e serviu-se de café encostando-se na pia. O que há? Ele indagou. Nada. Vamos, irlandesa, diga o que está passando por sua cabeça. Eu não gosto de olhares especulativos. Eu sei como as mulheres agem. Whitney ficou irritada e pousou a xícara na pia com força. E como é que os homens agem? Rebateu. O quê? O que me diz de sair de casa no meio da noite? Não pensou que podia haver alguém lá fora? Um malfeitor, por exemplo, pronto para eliminar quem cruzasse no seu caminho? Gabriel hesitou. Pensei. Respondeu. Mas você precisou ir até a sua fazenda quando viu um facho de luz, não é? O que sabe sobre isso? Da janela do meu quarto eu vi um facho de luz na direção da sua propriedade. Era para você fechar as cortinas à noite. Ele comentou com azedume. Foi por isso que eu as pendurei. E fecho, mas como tive dificuldade para dormir, levantei-me e puxei um lado para ver a lua. E o que mais você viu? Eu vi alguém entre as árvores. Com certeza era você, porque depois eu ouvi-o voltar para dentro. Nunca mais me espione. Ele avisou com um tom de ameaça. Eles se encararam furiosos, mas Whitney não sentiu-se amedrontada. Eu não estava espionando. Ela replicou. Estava preocupada com a sua segurança e, pelo jeito, sem motivo. Como, sem motivo? Talvez você não esteja em perigo. Talvez tenha ido à fazenda para se comunicar com seus contatos. É o que pensa? Não, eu não sei. Eu quero saber por que saiu durante a noite. Gabriel cerrou os punhos. Acreditará em mim se eu lhe contar? Perguntou com um cínico sorriso nos lábios. Ela moveu a cabeça afirmando. Pura e simplesmente? Ele insistiu. Whitney percebeu que ele não confiava nela. Mas por que deveria? Se as pessoas que o viram crescer foram as primeiras a magoá-lo com suas desconfianças. Pura e simplesmente, respondeu sorrindo. Acho que foi investigar quem estava na sua propriedade. Estou certa? Acha que eu admitiria que fui à fazenda com outro propósito, como, por exemplo, reclamar minha parte do $500.000? Whitney indagou-se se não estava sendo a maior idiota do mundo, mas na verdade aceitaria qualquer resposta que Gabriel desse, pois não acreditava que ele fosse capaz de mentir. Olhei a sua alma, Gabriel, eu sei que ela é boa, disse. Palavras inadequadas, porém foram as melhores que ela encontrou. Gabriel moveu a cabeça negativamente. Irlandesa, ou você é a mulher mais inteligente do mundo, ou é a mais burra, declarou. Obrigada? Ela agradeceu com cinismo, percebendo que ele não ia responder porque saíra de casa no meio da noite. Quer panquecas para o café da manhã ou prefere ovos mexidos? Panquecas. Whitney refletiu que ele devia ter forçado muito o pé ferido, caminhando pela neve para chegar à sua fazenda. Sentiu um calafrio. Homens que roubavam $500.000 podiam atirar em qualquer intruso, e Gabriel, querendo defender a sua propriedade, poderia ter morrido. Refletiu que ele devia ter voltado depois de tantos anos por saber que a sua fazenda estava sendo usada por criminosos a quem pretendia desmascarar, pois certamente não desejava ter seu nome ligado a um bando de ladrões outra vez.
Indo contra a opinião popular e ficando ao lado de Gabriel, ela estava sendo a única pessoa sensata, capaz de ver a honestidade dele, ou estava sendo a única imbecil que acreditava em suas mentiras? Sensata ou imbecil, só as atitudes de Gabriel diriam. Mas ele podia se ferir ou até morrer enfrentando os bandidos, ou ser acusado novamente de fazer parte de uma quadrilha. Se os investigadores encontrassem mercadorias roubadas na fazenda, ele estaria numa encrenca séria. Claro que Whitney testemunharia a favor da honestidade de Gabriel e diria que ele ficara em sua casa, saindo só com ela, a não ser na noite em que vira um facho de luz em sua fazenda. Recordou que, na primeira vez em que o vira, comentara consigo mesma que Gabriel parecia um homem que tinha uma missão a cumprir, e tudo levava a crer que era isso mesmo. Quando ele voltou à cozinha, trazendo a caixa de ferramentas, ela decidira esperar para ver o que aconteceria. Vou consertar um dos móveis que está no porão. Gabriel informou. Quais são seus planos para hoje? Eu quero começar a pintar a sala de estar. Irei ajudá-la assim que eu acabar o conserto do móvel. Tudo bem, respondeu Whitney, dirigindo-lhe um sorriso incerto.